Boa noite, galerinha do YouTube! Ela duvidou que eu ia falar isso, galera. Boa noite, gente. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves na área. Meu Deus, cara, que coisa. Não, você duvidou? Não duvidou, a gente faz, né? É por causa do Richard, saudades. O Richard, quando veio aqui, ele falou que o sonho dele era falar boa noite, galerinha do YouTube. Foi, tadinho. Né? Gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Já aproveitem e sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, @podcast Gente de Fé, e no YouTube, @podcast Gente de Fé, também todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Ajuda nós aí, meu. Vamos divulgar, vamos levar pra gente evangelizar mais pessoas, levar os testemunhos, né? Conhecer a galera que a gente vê, mas não conhece a vida, né? Então, a gente tá aqui focado nisso, que a gente possa junto aí levar pra essa galera, pra gente evangelizar, né? Que você possa também nos ajudar com isso. Comenta aí, manda quem você quer assistir, né, Júlia? Isso é importante pra gente saber também quem vocês querem ver aqui, porque a gente tá adorando receber as pessoas, né? Tipo, é uma história mais legal que a outra. Então, mandem as ideias pra gente também, pra gente chegar até todas as pessoas. Isso aí, eu tenho uma listinha, porque todo programa eu convido 5 pessoas, né? Então eu tenho uma listinha pra trás aí. A Júlia falou, como você vai trazer esse cara? Eu falei, não tem ideia. Não, e aí ele fala assim pra maioria dos homens, né? Você fala, ai, traz sua esposa. Eu fico, gente, tudo bem, vai ter que ser só a esposa, vai ter que ser a esposa com o moço. Aí tem que conversar. E o Binho fica chamando, e o Binho chama. Só chama, Vai só chamando, chama. depois a gente encaixa, né? Galerinha, temos aqui o versículo do dia. Tá em Filipenses 4:13. Que diz assim, tudo posso naquele que me conforta. Algumas versões diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então que você entregue sua vida nas mãos de Deus. Que realmente você seja fiel, porque ele diz aqui que tudo você pode, né? Naquele que te fortalece, que você confia nele. E é isso, meu. Às vezes na tribulação, alguma coisa, a gente esquece de confiar. Né? A gente esquece de confiar em Deus, quer fazer por vontade própria, quer fazer por desejo próprio. Confia, só confia. A palavra de hoje, confiança pra gente. Porque tudo você vai poder fazer. Tô inspirado, hein, cara? Cada podcast ele se supera. Olha, quase derrubei minha Nossa Senhora das Graças aqui. Nossa Misericórdia. Ó, meu coração até gelou. Confia, né? Mas hoje aqui temos um amigo especial, né? Conheci ele no EDF, Encontro Diocesano de Formação. Eu ia falar isso, você tem que falar o que fazendo inscrição da galera, um caos, todo mundo querendo fazer inscrição, colocar pulseira na mesa e a gente doidão, tentando fazer tudo. Mas foi assim que a gente se conheceu, né? E gratidão pela vida dele, né? Por tudo que ele tem feito aí pela renovação carismática, pelas pregações, evangelizando, né? A gente tem que ter pessoas assim, evangelizando, jovens evangelizadores. Não que os mais antigos tenham que parar, não é isso. Não, mas que a gente tenha cada vez pessoas com mais garra de evangelizar. Então seja bem-vindo, César Lincoln, Cezinha. Show! Boa noite, pessoal. Prazer, uma honra estar aqui com vocês, Gil e Binho. Pô, fantástico. Como esquecer, né, daquele dia. Como esquecer, o caos. Imagina, 3 mil pessoas querendo colocar pulseirinha. Você com uma lista enorme procurando o nome da pessoa, um por um. Assim, peraí, você não tá aqui. Nossa, não. era assim que você tava Era procurando? assim, com o olho bem assim, ó. Porque a lista era pequena. Meu Deus A lista era do pequena, ele ficava bem céu. assim, ó. Meu Deus. É verdade. E naquele dia eu fiz muitas amizades, inclusive. Eu também, meu. Naquele dia eu pude Conhecer muita gente e pessoas que eu levo até hoje. Assim, é verdade, eu acho que eu, a Poliana. É isso aí. Nós nos conhecemos ali. Foi um dia muito especial. Mas bom, sou Cezinha, César Lincoln, sou casado com a minha esposa Tássila. Temos um filhinho, Pierre, tem 2 aninhos. 2 aninhos já? Caramba! 2 anos, passa rápido, Passa né? rápido. Passa muito rápido. Sou da Diocese de Santo André, da cidade de Mauá, paróquia São Luís Gonzaga. Meu pároco é o Padre Mesquita, um abraço, né? Ele acompanha, ele adora. Então sempre ele pede pra falar e onde eu tô indo. Não, fala onde você tá indo, me fala. Faz a lição de casa, fala aí. Padre Mesquita. Então, Padre Mesquita, um grande paizão. Um abração aí. nosso também pro senhor aqui. Abraço, o senhor tá convidado a vir aqui também, viu? Aqui nessa aqui. Aqui. O senhor tá ali agora. O senhor tá convidado pra vir aqui também no nosso podcast, viu? Cezinha vai levar esse convite. Com certeza. Um oblato de Maria, né? Um grande sacerdote, paizão, e que me acolheu, né? Me acolheu na paróquia. Logo quando eu e minha mãe nos mudamos ali para a região do Nova Mauá, Paranavaí, me apresentei, era muito novo na época, eu tinha meus 20 aninhos ali, 20, 21, e me acolheu, me deu espaço. Foi ele que depois, alguns anos depois, me convidou para ser ministro da palavra. Caramba, você é ministro da palavra hoje? Ministro da palavra. Aí é responsa, hein? Aí é responsa. Então foi através do padre. E é isso, né? Sirvo a renovação carismática,
Tô aí dentro do movimento, servindo, pregando a poderosa palavra de E Deus. como é importante, né? Quando você chega num lugar e você tem um padre que te acolhe, né? Você é bem cara, acolhido. não Faz tem- toda a diferença, porque às vezes você chega perdido de outra região, de outra cidade, e quando É tem isso. esse acolhimento, você tem esse abraçar, né? Faz toda a diferença, né? E eu tinha uns pés atrás, assim, sabe? Porque as pessoas, pô, você vai lá pra paróquia do Padre Mesquita. E não entendia, né? Não tinha Uhum. contexto, não conhecia o Padre Mesquita. Uhum. Falei, sim, vou pra lá e demorei pra marcar essa conversa. Mas quando fluiu, assim, quando aconteceu, cara, fluiu de uma forma Foi. super natural, foi super legal. E é um padre que me envia, assim, sabe? Sempre me envia, tá sempre ciente de onde eu tô indo, né? Sempre que Apoia, né? pode, sempre apoia. Perfeito. Tanto a mim quanto a minha família, assim, Uhum. sabe? Então, é um grande pai, assim, é um grande paizão de acolher mesmo e de corrigir, né? Quando também é necessário. Isso é Aí importante, sim. né? Isso é Ele importante, corrige, conversa, né? Direciona. né? Isso é importante, Enfim. né? O Padre Clemilson, da minha paróquia, né, também faz isso. Padre Mário, né? São os padres que eu mais estou presente com eles também. Eu também tenho esse carinho por eles, cara disso. Eu acho que não é só o você acolher, mas também corrigir quando é necessário, Com certeza. né? Eu acho que a correção fraterna ela é muito bem-vinda, Pô, né? Nem todo mundo aceita, mas ela é bem-vinda, porque às vezes você tá errando e não tá percebendo, né? com certeza. E são poucas pessoas que estão dispostas a corrigir com caridade, Com né? caridade. Óbvio. Mas tem muito medo de perder a amizade, de perder o laço, então às vezes preferem dar um tapinha nas costas. Pô, não, é o Cezinha, tá tudo bem e tal, não sei o quê. Esses dias eu tive uma conversa muito nesse caminho com a minha esposa, assim, eu falei assim, meu, se nós não nos corrigirmos, ninguém da porta Ninguém pra vai fora vai, Não. entende? Porque eu te conheço a ponto de poder falar aquilo que é o teu melhor e vice-versa, né? Se a gente não nos corrigir, esquece. Né? Que daí se perde e não volta mais. Porque as pessoas olham, pô, o Binho, é o Binho, entendeu? Tipo, pô, é o Binho. Não pode errar, o Não- vinho perfeito. Tipo, Esquece. te vem numa A condição cara de... dela. Você confirma isso? Me Eu ajuda, não sei Júlia. isso, mas vamos deixar, vamos seguir. Minha mãe fala, tá? Ah, tá, vamos seguir, vamos seguir. Não, é que te vem numa posição de, pô, é o Binho, Mas assim, não, sabe? mas é verdade, eu Aham. tenho isso Passa com a um coordenação, pano, né? passa um- Eu fui eleito há tempo atrás, novamente, a coordenador regional de Ribeirão, né? Aham. Das pessoas te olham, às vezes, como se você não pode errar, você não pode ter os hábitos das pessoas, igual que conversava sobre música. Sim, Você tem sim. que ouvir só música católica. Então, assim, e não é assim, né? Você tem uma vida Claro. por trás disso. Você tem. É claro que você está na frente de uma região, você tem os deveres e tudo mais. Óbvio. Mas você tem vida também normal, né? A gente veio, né, numa pegada de uma vida normal. Não que ser da renovação não é normal, né? Isso. Mas, né? Às vezes pensando não bem, às vezes não é né? muito normal, né? Mas assim, mais responsabilidade, né? Por estar à Total, frente do movimento. Há uma cobrança da conduta, né? Isso. A conduta precisa mudar. Mas a conduta também não é só o que você veste, não é, sabe, né? Vai além disso. Vai além. Né? Para além disso, para além de camisa, para além de post, de fotos e textos no Instagram, enfim. É o dia a dia, É né? o dia a dia. É o dia a É dia. o testemunho com a vida, né? Total. Testemunho com a vida. Certeza, com certeza. Né? Então, mas o papo tá bom, né? Então, Calma, mas a gente tem que voltar um pouco. voltar. Dá né? uma- A gente quer saber. O Padre Leandro jogou um jargão aqui, a gente usa ele pra sempre agora. Abraço, Padre Leandro, viu? A gente quer saber onde habita. O que come. É o que come do que Vive, vive. é isso que a É gente quer isso. saber. O Padre Leandro Boa. jogou essa, a gente usa em todos agora. A gente né? quer saber, então, o que você faz e como foi começar isso. Bem lá atrás, quando você nasceu, a sua Boa, família, entendeu? Legal. Como foi o seu caminho até você chegar onde você tá hoje. Tá bom, legal. Bom, eu sou mineiro. Caramba, Sou mineiro. mineiro, nasci em Ubá, Minas Gerais. E minha família é meio nômade, assim, sabe? Eu só nasci em Minas, de fato, assim. Porque eu fiz 1 ano, eu já tava em Tatuí, interior de São Paulo. Caramba. E aí de lá, Tatuí, vim pra cá, enfim, muita coisa aconteceu. Mas eu nasci em Minas, meu pai conheceu minha mãe lá. Ambos tiveram um relacionamento cara, totalmente tóxico, assim. Foi bem abusivo. Minha mãe, ela me gerou
dentro de um relacionamento, né, não tinha matrimônio, não foi, né, não teve isso no meu, no relacionamento da minha mãe com o meu pai. Meu pai, na época não, né? Meu pai é 20 anos mais velho que minha mãe. Minha mãe, na época, tinha 26. Meu pai já tinha quase 50. Então, já era uma pessoa de idade, vivida. Minha mãe ainda uma jovem, né? Conhecendo a vida. E aí teve esse relacionamento. E ele já tinha o jeito dele, já. Já tinha o jeito dele. Ele também era viciado em álcool, né? Tinha um consumo exagerado do álcool, dependente mesmo. Só que minha mãe é apaixonada, né? Enfim, brilhou os olhos, e aí veio uma gestação indesejada, né? Uma gravidez indesejada. E o meu pai, naquela época, não queria ter, né? E aí tentou, de diversas formas, o aborto. Caramba, meu. Diversas formas. A ponto dele, meu, tem que tirar esse menino, tira esse menino. Foi nesse contexto que minha mãe me gerou, assim, sabe? Nossa, deve ter sido barra pra ela, hein? Pô, demais, irmão, assim. Não, no último, assim, até os 45 do segundo tempo, o meu pai tentou... Fazer de tudo. Tentou me abortar. No hospital, quando eu já tinha nascido, ele foi no hospital e tentou tirar minha vida no hospital. Nada. No hospital. Aí minha mãe chamou polícia, cidade pequena, né? Chamou polícia, tal, não sei o quê. Foi a última vez que minha mãe viu ele, inclusive, porque ela morava com o meu pai no mesmo prédio que a minha avó, só que em andares diferentes. Então minha mãe estava muito próximo da minha avó e tinha esse relacionamento com ela. Quando a minha avó ficou sabendo da tentativa de aborto e tal, minha avó afastou meu pai da minha mãe, e aí ela voltou para casa da minha avó, né? Só que aí no hospital, minha mãe teve uma gravidez não digo de risco, mas por tantas vezes emoções e tal, ela precisou ser internada antes. E aí nessa loucura toda, meu pai ficou ainda mais dependente do álcool e tal. Se perdeu mais, né? Se perdeu mais, E quando ele ficou sabendo do meu nascimento, ele foi pro hospital, tentou tirar minha vida lá. Caramba, meu. Minha mãe precisou chamar policial e tal, não sei o quê. E aí ele, totalmente transtornado, saiu do hospital fugindo, correndo, entrou pra casa, pegou as suas coisas, já decidido a fugir, pra não voltar mais. E aí nisso ele viu uma oportunidade de fazer o mal, né? Uma menina indefesa, tinha por volta de uns 14, 15 anos, e ele abusa sexualmente dessa menina. Nossa. De 14, 15 anos. Transtornado, enfim, né? Totalmente alucinado. Fora de si. Fora de si. E aí ele engravida dessa menina e foge. O pai dessa menina, o irmão dessa menina juram ele de morte, assim, se a gente encontrar esse cara, a gente vai matar mano. ele. Tempos depois, a minha mãe descobre que ele engravidou dessa menina. Tem quase 1 ano de diferença mesmo, né? E quando eu fiz 1 ano, a gente sai de Minas e vai pra Tatuí. Com esse histórico, assim, sabe? Com essa história meio... Pesada, né? Pesadíssima, assim, pesada. E eu só fui descobrir isso anos depois, né? Depois de ter tido o meu encontro com Deus, depois da minha conversão. Porque eu cresço sem essa identidade paterna, né? Sem conhecer... Não conhecia a história. Só Nada. Minha mãe nunca falou. Só né? foi Nunca embora teve ou não teve isso. presente. Nem por foto. Eu nunca vi meu pai por foto. Eu fui ver meu pai por foto com 18 anos de idade. Minha mãe excluiu tudo. Ela te preservou ao máximo essa história toda. Até você ter a maturidade pra... E eu acho que ela também tá preparada, sabe? Acho que teve um tempo de preparo da parte dela também. Pros dois, né? Porque tudo que eu vivi depois, aí a gente vai poder entrar um pouquinho, foi acho que um pouco desse colher, desse deserto. Acho que foi um pouco desse deserto, porque talvez ela poderia ter me dito antes. Tiveram oportunidades. Mas Deus faz tudo certo, Deus né? é perfeito, Seu tempo né? certo, né? Tudo no Kairos de Deus, né? E foi no momento certo, eu acredito. Apesar de os nossos olhos humanos a gente olhar e falar, caraca, mas 18 anos pra você poder ver o seu pai por foto. Uma única foto. E 18 anos pra você conhecer toda essa história, muito tempo.
Mas foi o tempo necessário para eu conseguir absorver, perdoar. Eu não tenho mágoa nenhuma do meu pai. Nenhuma. Eu digo que foi graças aos seus erros que Deus conseguiu derramar suas bênçãos, sabe? Então, talvez se não fosse... Deus consegue, aonde habitou o pecado, superabundar a tua graça. E foi isso, assim, acho que a minha vida foi um pouco disso. Mas aí voltando, né? E aí fui pra Tatuí, a cidade que eu amo de paixão. Recentemente fui pregar em Sorocaba, que é do ladinho, né? E aí falei pra galera lá, falei, pô, morei 11 anos aqui. 11 anos em Tatuí. Morei 11 anos em Tatuí e eu ia, hora ou outra, pra Sorocaba, Itapetininga. Na região aí. Na região, E quando eu volto pra lá pra pregar, pra mim também é um presente de Deus, assim, sabe? Porque eu saí muito novo, né? Saí com 10, 11 anos de idade de Tatuí. Mas tá em casa quando volta. E quando volto eu me sinto bem, sabe? Eu me sinto muito bem, assim. Parece que nunca saiu. Esse meu eu interiorano ainda habita aqui, sabe? Eu gosto. De prosear, acho que tem um pouco de Minas também, né? Mas e graças a Deus meu ministério me leva muito pra Minas. Muito pra Minas, muito mesmo. Óbvio que não são regiões próximas. Minas é muito grande, né? Minas Gerais é um estado gigante. Mas eu volto muito pra Minas. Inclusive, em fevereiro, retiro de carnaval, Rebanhão. Você vai estar lá? Estarei lá, eu e o Alan Duarte, né? Um grande amigo. Estaremos lá em Formiga e Baipendi, 2 cidades. Vai ficar os 3 dias lá. Ficaremos os 4 dias. 4 dias lá. Caramba, não consigo sexta, nem a agenda dos caras pregar aqui. Puta, a gente sai na sexta. Queria a agenda dos caras pregar aqui. A gente sai na sexta-noite, irmãos. E aí, pregação sábado, domingo, sábado e domingo Formiga. Segunda e terça. Segunda e terça Baipendi, a gente volta na terça pra cá. Então, o ministério que me leva tanto para o interior de São Paulo quanto Minas Gerais, que é o estado onde eu nasci, né? Então, e aí Tatuí, cara, assim, minha infância em Tatuí foi ótima. Eu tenho dó do meu filho. Acho que porque ele não vai ter essa infância. A minha infância em Tatuí foi muito boa, sabe? Assim, foi de sair de casa 9 horas da manhã e voltar 8, 9 horas da noite. Brincando na rua. Aprontando, tocando campainha de vizinho, chutando bola. Mas era da hora, velho. Era da hora. Demais, Desculpa, meus vizinhos e tudo mais, mas era muito bom tocar campainha e sair correndo. Cara, a gente colocava bombinha na caixa de correio, assim. Era muito. Era uma infância ímpar, assim, sabe? Infância livre, né? Livre. Mas assim, sem maldade, né? Não, nenhuma. Não tinha maldade. Vou pensar no vandalismo. Não é isso. Não, nada. A gente pensava na... Tanto que as vizinhas sabiam que era a gente. Na emoção, na emoção de você colocar e sair correndo. Adrenalina. E ela olhando assim, rolar de novo e tocando a campainha. Pulava na casa pra pegar mamão. Eu lembro que tinha uma vizinha que tinha... Cara, uma mini horta, assim. Tinha amora, acerola. Esses dias eu fui numa pregação e a irmã me deu um copo de suco de acerola. E eu falei, mas esse suco me evangelizou, assim, me fez... me fez lembrar dos meus tempos, assim, porque eu pulava na casa da vizinha pra pegar acerola, assim. E foi uma infância muito gostosa, muito boa. E eu morava próximo do clube do SESI. E eu sempre joguei bola, sempre fui boleiro, assim. Boleiro de jogar bola. Mas bom ou daqueles que falam que é bom? Você viu que ele nem falou que ele é bom, ele só pensou... Modéstia à parte, eu sempre fui bem cogitado. Bem cogitado. Um dos primeiros a ser escolhido. Nesse nível, assim, sempre gostei muito de bola e a bola sempre foi minha amiga número 1, vamos dizer assim. Tudo bem. Vamos relembrar. Mas eu vou deixar pra quem estiver assistindo e me conhecer. Isso, comenta aí, comenta se ele é bom de bola mesmo, viu? Recentemente a gente teve o campeonato diocesano aqui, não sei se você tá sabendo bem, não, mas é um campeonato diocesano organizado por todas as dioceses. Eu tô sabendo. Pela Diocese de Santo André, organizado por tá sabendo? Não, porque a minha equipe aqui de Ribeirão ganhou por WO, né? Que só tem Pô, aí tá fácil. Aí não, né? Eu nem falaria isso. Ganhou por... Não, eu nem falaria isso. Não tem corte, não. Que vergonha. Eu não sei nem se eu podia falar, mas eu joguei pela paróquia do Paraíso de Santo André. Fui convidado, os irmãos me chamaram. Emprestado, contrato assinado. Meu empresário. Meu empresário mandou pra lá. Joguei pelo Paraíso. E é isso, assim.
Fui convidado, então, pô, já... Não sei se fui convidado por ser o Cezinho ou se fui convidado pela bola, mas no final fluiu. foi. Mas ganharam? Ganhamos. Tá bom. Fomos pra final, mas aí na final eu não consegui jogar. Boa parte do time não conseguiu jogar porque no dia tava tendo o EJC Paraíso. Uhum. Eu fui pregar no dia e na sequência eu fui pra Embu. Então não deu pra pegar a final. Peguei a semifinal, passamos na semi, mas na final a gente E tava seu time? desfalcado. Ai, ano que vem só. Porque agora você vai pra... começa Pra a tentar juntar. outro WO. Isso. Não, porque É, agora você começa a pegar os times Os que times das outras venceram, cidades, que venceram na entendeu? outra Porque a gente cidade. ganhou de verão. Entendeu? Sem competição nenhuma, mas Mas venceu. ganhamos, é o que importa. Agora os nossos mais novos, de 13 ali anos, né? Que Perderam. teve. Isso, teve os adultos e os juniores. Vou até passar. Perderam de 12-0. Nossa! Vamos voltar Só pra tinha história, né? Vamos voltar pra história, né? Pô, 12 é 12 puxado, a né? 0 é Eu puxado. afastei o microfone. 12 Aí a eles 0 perdeu eles 12. combinaram de falar pra todo mundo que perderam de 4-2 pra não ficar tão feio. Nossa, Aí quando eu cheguei, eu falei, não, foi 12, pode contar pra todo mundo que foi 12. vergonha. Tadinhos. Daí, pode sei pedir. lá, em Tatuí, se eles enrolavam na Isso, e infância e... Jogava pelo clube, aí eu não precisava pagar o clube. Como eu jogava pelo clube, eu podia aproveitar o clube. Então, cara, foi uma infância privilegiada, eu diria. Hoje, olhando, eu diria que foi. Porque eu saí, é isso. Você podia sair na rua sossegado, né? Brincar na rua. Não pensava em... E ó que eu morava, era muito louco, assim. Eu morava atrás de um asilo. A minha vizinhança era ótima. Eu morava atrás de um asilo, o único asilo da cidade. 2 quadras pra frente, 2 ruas pra frente, tinha a delegacia, a única delegacia da cidade. E ao lado da delegacia era o clube do SESI. Caramba. Então, assim, tinha velhinhos, tinha bandidos e tinha um clube. Basicamente E é isso. eles no meio. E a criançada. Mas a gente não pensava, não Aham. tinha... Cara, assim, acho que aquela delegacia era muito mais vazia do que o asilo. O asilo era mais povoado. E com certeza o SESI era mais povoado do que os dois juntos. Assim. Uhum. Então não tinha neura, sabe? Eu tenho uma memória de quando teve uma rebelião na cadeia, que era tipo 2 ladrões fugindo. Era isso. E a escola liberou a gente mais cedo, tipo assim, não, porque tá tendo rebelião e tal, não sei o quê. E na minha rua, por ser muito próximo da delegacia, moravam muitos policiais. Então, Totalmente tipo, tudo em casa. tava liberado, assim, tava tipo de boa. Mas eu lembro dessa memória, eu lembro da minha mãe indo me buscar mais cedo, me explicou, não, tá tendo rebelião, ó, os bandidos. Pô, não sei o que, mas tô indo embora, tá tudo bem. Legal, mãe. Não, legal, fiquei vou ali na felizão, rua saí jogar. mais cedo da escola. Eu falei, pô. nossa, animal, História. rebelião. Tipo, o que é isso? Vou brincar na rua. E aí eu falei, mãe, posso ir? É isso, assim, tipo, cheguei em casa e falei, mano, não tem o que fazer, posso ir pra rua? Não, porque tá tendo rebelião. E aí não tinha WhatsApp, não tinha MSN, não tinha nada. A gente se comunicava como? Subia, e era isso, subia na escada do muro da tua casa pra você conversar com o vizinho. E falou assim, a gente não pode sair, vamos conversar por aqui. E aí a gente ficava conversando, era assim, entendeu? Então, assim, eu tive uma infância muito boa, cara. Muito boa, sinto muita saudade. Quando eu vou pra Tatuí agora meio que pra turistar, eu tento me reencontrar com esses meus amigos. Mas muitos não estão mais lá, muitos também saíram. Tatuí é uma cidade pequena, apesar de ser desenvolvida, mas é uma cidade pequena, não tem tantas oportunidades. Então a galera sai. A galera sai Pra mesmo. buscar oportunidade fora. Pra buscar oportunidade fora. E comigo não foi diferente. No meu caso, como eu tenho um irmão mais velho, ele saiu porque a gente teve que sair da cidade porque ele passou na faculdade aqui na Metodista pra fazer engenharia da computação. Na época 100% pago, né? Enfim, foi pelo Enem. E aí nós viemos pra cá, pra Mauá, Pra ele estudar. pra ele estudar. Caramba. A minha avó já tinha morado aqui, minha avó é meio nômade, né? Minha família era meio... Então minha avó já tinha morado em Mauá antes. A minha mãe nasceu em Tatuí, ou seja, minha avó já tinha tido uma passagem em Tatuí. A família da minha avó toda cresceu em Tatuí, depois veio pra São Paulo, aí foi pra Minas, aí voltou pra Tatuí Caramba. e viemos pra São Paulo de novo. Então uma família meio nômade, assim. Uhum. E aí viemos pra Mauá e aí nunca mais saí. Aí com meus 10, 11 anos de idade eu venho pra Já veio cá. E eu já tô com 26. E outra realidade, né? Não, outra realidade. Tava na 5ª série, era meninão, né? Uma criança, né? Uma criança. Eu lembro do meu primeiro dia de aula, porque Tatuí a gente chamava as professoras de dona. Ô dona. Estranho aqui, né? Hoje, pra mim, é estranho também. Mas lá a gente chamava as professoras de dona. Normal. Era normal, dona.
E aí eu lembro do meu primeiro dia de aula, o bullying que eu sofri, né? Que aí todo mundo chamando as professoras de E você de dona. prof, Dona. professora, Professora. professora, e eu de dona. E aí todo mundo, a professora é tua dona. Nossa. E aí eu fui perdendo isso com o tempo, mas eu lembro do meu primeiro dia de aula, foi marcante, assim, porque todo mundo, de Te certa zoando. forma, me zoou por causa do dona. Uhum. E aí fiz meu fundamental no Odila Bento Mirage, em Mauá. Morei 11 anos na Avenida Portugal. Caramba. E aí isso diz muito também do meu passado, né? Porque eu, Com a afinal de contas, eu Portugal, morei né? na Portugal. Morei 11 anos lá e fiz o meu fundamental no Odila. E aí, putz, quem que era o César no fundamental? Era o terror das professoras. Das donas. Das donas. Porque eu sempre fui muito comunicativo, sempre... Então minha mãe sempre recebia as mesmas reclamações. Olha, o César é um bom aluno, mas ele atrapalha muito a aula. Conversa demais. Conversa demais. Eu acho que todo pregador ou já teve essa reclamação. Já. Pregador, cara, assim, porque era isso, assim, eu terminava rápido a minha lição e ia pras cabeças, assim. Você queria realmente conversar. era um bom aluno? Eu era um bom aluno no que diz respeito à nota. Assim, eu nunca tive problema com nota. Uhum. Eu fui começar a ter no ensino médio. Porque aí eu tinha muita falta, e aí você não absorve conteúdo, você não tá na aula, você não absorve Uhum. conteúdo, você não consegue ir bem nas provas. No fundamental, eu tava em todas as aulas. Então, de alguma forma, eu conseguia absorver o conteúdo. Mas eu falava muito. Eu falava com o professor, trocava ideia, assim. Sentava na primeira, Senta- né? Senta aqui pra você ficar Tipo bonitinho. isso, Tá bom. e aí ficava trocando ideia, Aham. falava com todo mundo. E a saída das professoras era me isolar, assim, eu lembro um dia que eu precisei fazer prova de história, fora da sala. Nossa. Não, César, não dá, você vai fazer a prova fora da sala. Porque na cabeça das professoras eu só ia bem na prova porque eu colava. Uhum. Às vezes não era mentira, às vezes era a alternativa que eu tinha. Uhum. Mas em determinados assuntos, não. E por que E hoje, olhando pro passado, é doido, né? Você olhar pra trás e reconhecer o teu presente. Porque Jesus me pegou através das Sagradas Escrituras. Eu nunca fui de ler na escola, mas eu sempre adorei, e sempre curti muito ouvir histórias. Caramba. Eu ouvia Uhum. muita história. Uhum. Aulas de história, geografia, Te prendiam. me prendia. Sociologia, filosofia. Cara, era bizarro, assim. Eu adorava. E Jesus me pegou através da Sagrada Escritura porque tem muita história, né? Uhum. Muita história boa. Só que é uma história teológica, né? Extremamente teológica. Então, ele me ganhou e quase me perdeu através da Sagrada Escritura. Por quê? Porque eu não via fatos, né? Eu falava, cara, cadê, né? Cadê os fatos, né? Pô, se Moisés existiu, então me prova que Moisés existiu. Se abriu Pois, o mar, me prova. Cadê Noé? Uma arca, que todos os bichos, o mundo foi criado 7... Me prova. Então, ele me ganhou, mas quase me perdeu ao mesmo tempo. Uhum. Porque eu demorei pra entender que, não, beleza, é um livro, né, que tem histórias de um povo que se relaciona com Deus, e esse Deus se relaciona com esse povo, e é isso, né? E depois a gente entra num plano salvífico, Uhum. que é a fé que nós professamos, mas que quem não professa a mesma fé não acredita nesse plano salvífico, mas não pode negar a existência de um Jesus Deus. histórico. É. E aí entra... Enfim, então no fundamental eu sempre fui essa pessoa que adorava. E quando essa professora me colocou, Edna, eu nunca vou esquecer o nome dela. Beijo, Dona Edna. Dona Edna. Beijo, Edna. Acho difícil ela estar ouvindo esse podcast. Mas se tiver ouvindo... Ela vai assim, não, o César... Não. Pode ser. E ela me colocou pra fazer a prova. Era sobre feudalismo. Não vou esquecer nunca, cara. Nunca. Rios Eufrates, Mesopotâmia. E eu adorava, cara. Adorava. Eu fui muito bem nessa prova. Porque eu adorava história. Do lado de fora da sala. Do lado de fora da sala e naquela época não tinha WhatsApp, não dava
Pra se comunicar. Cara, tinha assim, SMS, mas eu não tinha crédito. Aham. Não tinha, assim, pra quem tá assistindo a gente, saibam que SMS Era não era pago. barato. Não né? era Você- barato. Você Era- pagava por cada mensagem, por cada torpedo, a não ser que você tivesse uma conta que te dava. Pós-pago. além, né? Que E era nossa, além, era era uma além. coisa- Não era realidade. Não Outra era. realidade, não era a minha realidade. Então, assim, eu fui bem na prova e ela precisou admitir isso. Ela precisou admitir. E aí, ela fez questão de... Ela não era minha coordenadora de sala, que quem conduz reunião de pais são os coordenadores de sala, mas na reunião dos pais ela fez questão de falar com a minha mãe. E falou assim, olha, seu filho, ele é muito inteligente. Só que ele não quer nada com a vida. Assim, tipo, você precisa dar um rumo pra ele, porque senão ele pode ir muito bem, pode se dar super bem, mas ele também pode se dar super mal. Então, você precisa direcionar e tal, não sei o quê. Uhum. Cara, foi muito bom receber esse feedback dela. Porque eu descobri que caraca, eu sou bom em alguma coisa. E cedo. Não demorei muito. Tem gente que demora muito pra descobrir. Porque essa professora podia simplesmente falar assim, cara, ele é muito chato. Só atrapalha. Só atrapalha e tipo, me punir. Mas ela viu algo Até bom, uma né? hora que eu ia encher o saco dela e ia ficar uma batalha incessante até a gente... eu me formar, né? Mas ela viu algo bom, ela falou assim, ele é inteligente, só falta esforço. Só falta... O mínimo. Só falta falta querer, foco, né? entendeu? Só falta foco. É. Mas aí eu passei no fundamental assim, desse jeito, sem foco nenhum. Mas eu tinha um objetivo no ensino médio, que não era meu, esse objetivo, foi terceirizado. Bom, como eu falei, meu irmão era o irmão mais velho, ele sempre foi... Cara, meu irmão, uma pessoa muito fora da curva, assim, muito Fazendo inteligente. engenharia. Muito fora da curva, assim, muito... Eu lembro que ele, com 16 anos, ele dava aula de robótica no Objetivo, em Tatuí. Então, os meus amigos, que não que estudavam comigo, que eu nunca estudei no Objetivo, não tinha dinheiro pra isso. Estudei sempre em escola pública. Mas os meus amigos de rua, que moravam comigo, que eram os meus vizinhos, tinham aula com meu irmão. Caramba, com 16 anos. Meu irmão com 16 anos, na época eu tinha 10, 6 anos mais velho que eu, tinha 10, 9, 10 anos. E meu irmão dava aula pra eles. Então meu irmão sempre foi um cara muito fora da curva nesse sentido. E aí eu tinha uma inspiração dentro de casa, mas ao mesmo tempo uma cobrança. Uhum. E qual foi a primeira cobrança? Você precisa passar na ET, porque meu irmão estudou na ET. Meu irmão fez técnico de informática e eu precisava fazer técnico de qualquer coisa. Só tinha que estar lá, Tinha só que estar tinha na que ETEC. fazer. Tinha que estar na ETEC fazer alguma Aham. coisa. Esse foi o meu primeiro objetivo pós-fundamental. Fundamental. Precisava passar. Só que é a neura de todos os jovenzinhos, né? Quando sai de fundamental Tem que ir pra escola técnica. Se não for ETEC, Senai. Uhum. Exato. É essa parada, né? E Senai eu nunca tive instrução, mas ETEC sempre, tem que estudar na ETEC, seu irmão foi ETECiano, tem que ser, né? Essas paradas. Cara, e eu olhava pros cursos, Nenhum me cabe. Foi não técnico tem mecânico. nada, velho. Eu fiz técnico mecânico na ET. Não, eu fui fazer eletrônica. Odiei. Detestei. Descobri Que eu não gostava mesmo. que eu não gostava mesmo. Assim, foi bom pra eu descobrir o que não fazer da vida. Que legal. É Assim, difícil, o que né? você aprendeu na ET? O que não fazer. Foi isso, assim, Binho, porque... Mas você fez? Cara, fiz, e aí... Mas por que eu fiz eletrônica? Eu Vamos comecei a fazer eletrônica e parei e fui pra Parou e mecânica. foi pra mecânica? Foi. Você Tive fez que- mecânica onde? Na Júlio Mesquita. Eu fiz na George Street. Eu tive que fazer, passei em eletrônica. Você foi contemporâneo, qual que era o teu ano lá? Eu conheci uma meu. galera da Júlio de Mesquita. Quando 2004, 2003. Não, você é mais sênior, né? Mais sênior. Sou mais velho um pouquinho. Dá risada não, Raul. Tô vendo daqui, viu? Nossa, muito obrigada. Era ET, não era nem ETEC, era ET. É ET, não, mas na minha É. época era ET. Daí também. eu passei Mudou em depois. eletroeletrônica, né? Que era eletrônica. Passei, na hora que eu vi uma japonesa falando Joule, os bagulho, que não é isso que eu quero, Era não. isso. Kirchhoff. Daí eu peguei e prestei de novo e passei pra mecânica. Prestou de novo, você passou duas vezes. Porque não tinha como, não podia transferir, né? Cara, você é inteligente ao quadrado. Não. então. Daí eu peguei e passei de novo pra mecânica. Daí mecânica eu terminei. Mas eu não tive mérito nenhum em passar na ET, porque qual foi a minha seleção? Cara, eu vou ver percentual por vaga, né? Tinha essa parada. Tinha. Tipo, 1 a cada 10. O Jorge, 1 a assim, cada Jorge 20. Mesquita era concorrido, mas Pra caramba. Jorge Street era mais. Mas não era. Eletrônica, eu lembro que era tipo 1 por 7, 1 por É. 6.
Júlio de Mesquita era 1 por 30. É, Um por... mecânica era... Tipo, era uma parada assim. Nutrição, eu lembro, nutrição era muito, era 45 por vaga. Química. Por cada um, Química era muito. puxadíssimo, assim. Eu tinha uns amigos que estudavam na Júlio e fizeram química. Sempre fora da curva, os caras, assim. Eu fui por 1 por 7. Eu falei, meu, cara, eu tenho que ser... Melhor que 7. Tipo, não é possível. Tipo assim, não, até é, mas assim, cara, 1 por 7 dá. Dá pra ir. É eu e 6. Tá? É. Eu tenho que estar ali. E deu. Eu passei na primeira chamada, mas, tipo assim, eram 40 vagas, eu passei em 20ª alguma coisa. Beleza. Nem tava afim Já muito. não Eu nem queria. queria muito. Exato. Mas eu tinha que passar. Uhum. E passei. E, cara, eu lembro, foi marcante. Porque eu passei e tinha a menina do Fundamental, inteligentíssima, assim, Nirvana o nome dela. Também não deve estar assistindo a gente, mas se tiver, saiba Nirvana, que eu sempre te admirei muito. Porque ela me ajudava muito nas provas. Uhum. Me ensinava e me passava cola. Bom, Ela era muito bom. exata, assim, Uhum. manjava muito de exatas. E só que, cara, a gente sabe que vestibular é muita lógica, né? Nem tudo é exato. Lógico, muita muito do lógica. dia como você tá. né? Nervosismo, É. emocional. Uhum. E pensa, eu lembro que eu dormi na prova da ET. Eu dormi. Assim, cheguei uma hora que eu falei assim, mano, eu cochilei. Porque era prova extensa demais, não. Chata pra Eu caramba. acho que eram irmão, 60 muito questões chata. de Comeu muita um leitura. E de manhã. Comeu chocolate, E eu não deu tinha uma nada disso, dormida. eu não tinha essa malícia de levar comida pra me Também manter não. acordado. E- Tinha zero, mano. Aham. Eu só queria fazer essa prova. Na hora que eu vi que era uma cacetada Era de 60 pergunta, questões, acho. eu falei, mano, vou fazer o seguinte, eu vou fazer até onde dá. Eu fiz na Mauá, São Eu fiz Caetano, também. divisa com São Eu fiz lá Bernardo. também. Acordei super cedo, minha mãe me levou, ficou lá. Cara, assim, dormi no meio da prova. Tipo, tirei um cochilinho de uns 20, 30 minutos. Depois saí, fui no banheiro, lavei meu rosto e voltei pra terminar. Esse era o grau de nervosismo que eu fui fazer a prova. Tipo assim, meu, se der, deu, se não der, amém. Paciência. E aí passei, beleza. Então... E a Nirvana Não. não passou. E aí que tá. Assim, cara, eu lembro depois de conversar com a galera do Fundamental. E aí passaram, tipo, uma galera super inteligente passou. A Nirvana não passou, uma outra galera não passou. E Porque todo mundo ia prestar ética. todo né, mundo cara? prestava ética, né? Todo Todo mundo mundo. prestava. E eu fiz integrado ao médio. Uhum. Então eu fiz... Estudava médio de manhã e técnico à tarde. Era bagunçado, lá na ET não tinha muito essa divisão. Eu sei que eu tinha por volta de 12 aulas por dia. Eu ficava das 7 da manhã às 6 horas da tarde na escola. Tinha 3 intervalos, 2 de 20 minutos e um de 1 hora. Nossa. Ficava o dia inteiro na escola. Aham. Em São Caetano, longe de tudo e de todos, com pessoas que eu não conhecia, aleatórias, que eu passei a conhecer. E aí foi o grande pulo do gato. Porque aí eu me senti misto, né, de adolescente, com liberdade, confundiu liberdade com libertinagem. E aí foi onde a casa começou a cair. Porque eu lembro que no começo, antes da gente entrar, você falou, pô, você sempre foi de igreja? Sempre fui de igreja. Minha mãe e minha avó católica, no talo, mariana, Sério? fervorosa. Mas Minha ao terço avó, todo dia. minha avó terço todos os dias, 6 horas da tarde na Canção Nova. Minha avó noveleira no talo, assim. Minha avó, ela liga a TV no Vale a Pena Ver de Novo, ela vai desligar 1 hora da manhã no Viva, que é as reprises, manja? Lógico que Era Ai, eu vou ficar quieta com a minha mãe. essa parada aí. Então, a minha avó só mudava de canal No às terço. 6 horas pra rezar o Santo Terço. Aham. E então, assim, sempre fui católico, coroinha, fui coroinha em Tatuí, o quê? Eu não fui coroinha. Fui coroinha de Triste, né? De Não foi Turíbulo. coroinha. Porque Nossa. tinha os graus, né? Assim, É. pô, a Catena, se eu errar o nome agora vai ser feio, né? Mas, vamos lá, Catena, Turíbulo, Missal, eram os estágios, né? É que agora tem o cerimoniário que Cerimoniário, faz isso, né? Os antigamente coroinhas era é só da coroinha. sineta agora. hoje é mais Nutella. Vela, Antigamente Mais era... Nutella. Cruz. Você fazia tudo. Uhum. Só tinha coroinha, né? Só tinha coroinha, Uhum. não tinha cerimoniário. E tinha padre Então- que nem aceitava menina como coroinha, às vezes, né? No meu tinha. Lá em Tatuí, na Sagrada Família, que foi Tinha. a paróquia, tinha menina, homens e mulheres, né, meninos, né? E meninas, mas tinha.
E aí tinha os estágios, né? Você começa aí, isso aqui, você vai subindo. e vai subindo. Uhum. E eu cheguei no alto escalão do Coroinha. do Coroinha. Coroinha Master. E... Então, assim, sempre fui de berço Fez católico. catequese. Catequese, perseverança. Aí tudo isso, a partir da... Tatuí. Aqui, não, a perseverança já foi aqui. Nossa Senhora das Vitórias. Na época, o padre Francisco, recém-ordenado. Padre Cláudio. E aí terminei a catequese aqui, eu comecei em Tatuí, terminei aqui. E aí fiz perseverança 7 horas da manhã, no Caramba, domingo. meu. Tinha que ser muito perseverante pra ir, né? Porra. Tinha A que ser- perseverança era antes do crisma, né? Era antes do crisma, era um preparo, né? Uhum. E aí dei catequese, me chamaram pra ajudar na turma lá e tal. Dei catequese e depois fui pra crisma. Só que no crisma eu fiz na São José. Vila Cis, Uhum. próximo do... Aí você morava por ali, né? É que eu morava na... Tipo assim, Vila das subia a Vitórias rua, ali, né? subia a rua, eu tava na Nossa Senhora das Vitórias. Do outro lado eu tava na Na São José. São José. Então era, tipo, a distância era Mesmo, a mesma, pequena, assim. né? Era bem pequeno. Então a gente, eu sempre com um grande amigo, a gente falou, meu, vamos se aventurar, vamos fazer crisma lá. E foi legal, porque a minha turma de crisma tinha 40 pessoas. A gente fazia turma no salão. Era numa quarta-feira, 7h30 da noite. Meu Deus Nossa. do céu. Era animal. Mas velho. antigamente, no Pô. dia de semana era cheio, na matriz aqui também era 70 pessoas à noite. Cara, era animal. Era uma delícia. Minha crisma foi Cara, muito boa. Muito Mas boa. crisma de quarta-feira, legal. Quarta-feira, 7h30, eu lembro que a gente acabava e ia pra casa de um dos amigos pra assistir Aham. jogo, comer pizza. Nossa, Legal. pode crer, pode crer. Cara, era uma Legal. delícia, assim. Nossa, boa. Foi muito bom, assim, Crisma. Só que é isso. Crisma coincidiu com... Com a ensino época. médio. Aham, Entendeu? Então, às vezes eu não ia. Por mais Na quarta-feira top ainda. que era, às vezes eu não ia porque eu tava... Fica- Você ficou reconhece por que é da hora hoje, né? Tipo, você fala, meu, era eu falei, muito pô, da hora. era mas muito bom, mas na época eu não tinha... Não deu esse valor. Não dei valor. Como é que você tava lá em São Caetano? Você tinha que sair do São Caetano e vir pra cá. E pro pra ir Crisma. direto, e às vezes tava cansado, às vezes eu tava louco. Então, É, sim. eu não ia, entendeu? Eu não ia. Às vezes nem chegava em casa, não dava tempo, eu chegava em casa 9 horas da noite. Então não dava. Mas quando eu ia, era muito bom. Era muito bom. E eu não faltava muito. Às vezes eu ia mesmo louco, mas eu ia, assim, gostava. Só que a galera começou a meio que pesar, assim, sabe? Pô, Cezinha, mas pô, tá aqui e tal, não sei o quê. Às vezes eu parei, eu deixava de ir pra não ouvir Os outros críticas. pesando. Assim, que era nítido, assim, eu não tava bem, não tava sóbrio, mas tudo isso porque coincidiu. E aí, como que aconteceu tudo isso no ensino médio, né? Eu sempre joguei bola, ó o futebol de novo. Futebol de novo. Você tá vendo? Não é por um acaso, Gil, assim, Eu tô negócio só analisando. futebol sempre esteve comigo. Corinthians, tudo bem. fica de olho nele. Tá com 26 anos ainda. Não, Torce pra que demais. time? Eu sou São Paulino. Ixi, deixa quieto. Deixa quieto, Corinthians. Mas mais tarde Ô, demais. Raul. Deixa quieto, Ô, né, Raul, Raul? você Deixa tem cara de quieto. São Paulino, Raul. Não. Corinthians, meu. Ô, que é Corinthians, meu. Não, cancela não. Pelo amor de Deus, Raul. E aí nesse de futebol, falou, Cezinha, vamos jogar bola com a gente? Vamos. A galera do terceiro me chamou e na ET tem essa parada, né? De terceiro ano campeonato é lá o era- hype do hype. Todo lugar, né? Aí Cara, na escola. pô, terceiro ano é o terceirão, top. é o terceirão. Pegava os bichos pra zoar. Sofria muito, trote. muito. Na ET? Ixi. Não, a gente era adotado. Tinha uma parada dessa, assim, vou adotar um bicho pra É mim. isso aí mesmo. E eu fui adotado, eu lembro que eu fui adotado pelo Davi também, né? Que era um dos caras do terceiro ano intocável, assim. Aham. E aí me chamaram pra jogar bola. Vamos jogar bola? Vamos no bosque. E aí, do lado da ETEC, embaixo, na verdade, da ETEC, tinha um bosque chamado Bosque do Povo, em São Caetano. E aí fomos, lá tinha várias quadras, jogamos bola. No final do fute, os caras falaram assim, agora a gente vai subir pro quiosque. Vamos lá? Eu fiquei com receio de falar não, né? Lógico. Pra galera do terceiro, eu não. falei, não, eu quero estar junto com os caras. Pô, né? não Eu quero- vou pegar Sou essa da hora, oportunidade. sou Não da quero hora. apanhar no intervalo. Não, você é louco, Não quero ter a minha marmita boiando lá. Não quero que afundado, roubem a submarino, Pô, roubar mano, eu mistura. levava marmita em bem, eu era fiz, desse time, velho. eu estudei Levava também. marmita com força, velho. E os caras roubavam mistura. Os caras afundavam, Ficava faziam só submarino, isso. o arroz parecia um grão de bico, meu, quando você ia Era, comer. velho. Nossa, era isso. Depois que eu comecei a andar com a galera do terceiro, eu parei. Parou, é.
marmita no congelador. Cara, agora você desbloqueou uma memória. Então, mas ele foi andar com o pessoal terceiro pra ser da hora, pra não acontecer É isso. isso. É isso aí, Eu acho que tinha mas um era pouco isso que a gente disso, fazia. de querer Mas ser é. conhecido, Aham. de status. É? status. Hoje é estranho você falar isso. Eu não sei se a galera que escuta tem a noção e a percepção, mas na época era isso, cara. Era isso. Era de falar assim, meu, eu quero estar com os caras pra poder ser como os caras. E fazer o que os caras fazem, sabe? E parece besteira, pô, primeiro ano do ensino médio, terceiro ano do ensino, pô, que diferença faz? Faz muita diferença. E lá tinha muita diferença. Sim, na selva de pedras, É, quem tem um olho Sim, é rei. é isso Assim, o negócio... É. E aí, começando aí, nesse dia específico, pá, vamos subir lá. Na hora que eu falei, demorou. E fizemos a roda, pá, as meninas, os caras. E aí eles colocaram as bolsas no meio e começaram a tirar bebida, cigarro, narguile. Narguile tava no hype na época, assim. Aham. Quem tinha narguile era... nossa, Da hora. E o narguile naquela época está para o vape de hoje em dia, né? Uhum. Vape, esses pod, sei lá É. o que é isso. E aí narguile e tal, não sei o quê. E cigarro, maconha. Você fuma? Não fumo. Você fuma? Não fumo. Mas vai ficar careta, não sei o quê. Deixa eu dar uns tragos. Não, um trago só não vai dar nada. É o famoso primeiro trago que não dá Aham. nada, que deu muito, né? Porque aí, pô, dei o primeiro trago, não senti nada, foi mais ou menos, o segundo, o terceiro. O que era uma coisa, que foi uma coisa pontual, começou a ser esporádico. Né? Aham. Então, foi uma vez, começou a ser 2 vezes a cada uma semana. E aí, o que era esporádico começou a ser recorrente. Então, comecei a ir jogar bola pra subir pro quiosque. Porque, ó, Então, era isso. Vamos jogar bola e só pro quiosque. Depois começou a ser só Só vamos o pro quiosque. quiosque. Vamos pro quiosque. bola. Bola ficou de escanteio. E a gente começou a ir pro quiosque. E aí no quiosque a gente bebia, a gente fumava, a gente zoava. E o que era uma coisa de intervalo, pô, 1 horinha, começou a ser 1h30. Começou a ser 2 horas. Começou a faltar. 3 horas. Aí começou a vir as faltas, né? E na ET você tinha uma liberdade... Porcentagem. Você estudou NET? Eu tinha amigas que estudavam e eu levava elas até a porta e voltava, porque eu queria fazer ETEC de artes. Então, e era em São Paulo, eu acabei nem fazendo. Saquei. E tinha eventos aqui em Ribeirão também e eu não fiz. Mas as minhas amigas fizeram. Aí eu Cara, ia. a gente tinha porcentagem. Porcentagem. Era 25%. Uhum. E a gente controlava, tinha uma central do aluno. Cara, era uma coisa, era uma estrutura de faculdade, Aham. universidade. Lá. As professoras, inclusive, tratavam a gente como universitários. Social, estou preparando vocês para a faculdade. Então se portem como um universitário. Uhum. Não precisava levantar a mão para ir pro banheiro, você entrava na aula a hora que você quisesse, a quadra era liberada. Uhum. Cara, você podia entrar na aula dos outros, você podia... Era isso. Só que essa liberdade para um adolescente que não tem instrução, que... Se perde, né? Puxa, cara, forca para quem... corda para quem quer se enforcar, Enforcar. né? E foi isso que aconteceu, cara. Assim, eu comecei a me enforcar aos poucos, comecei a faltar muito, mas sempre tendo boas notas. Por quê? Eu tinha muita influência, né? Eu influenciava muitas pessoas, tinha muita troca, eu conversava com a galera do fundão, do meio, do início e tal. Uhum. Então tinha essa certa influência, então pedia ajuda, cola, me ensina, me instrui, e às vezes me ensinavam, me davam aula. Assim, você faltou na aula, vou te ensinar. E era a oportunidade que eu tinha para absorver o conteúdo, e eu absorvia, dava, fluía. Você ia empurrando como dava. Eu ia empurrando como dava. E aí no tal dos conceitos, né? Se você tirar I, R, R, você passa, progressivo, e era garantido. Então, primeiro semestre, faltava, a rodo. Segundo semestre, cara, foco, vamos estudar. E passei no primeiro, passei no segundo. No terceiro, que começou a me influenciar mais as drogas. Que aí não era só bebida, não era só maconha, eu comecei a ter meu contato com a maconha, depois com LSD, o doce. O doce foi através de festa. Na época, tô com 26, 10, 11 anos atrás, era muito comum ter HP, né? HP. Você tem quantos anos, Gil?
24. 24. É que eu Criança. fiz muita festinha aqui em Ribeirão. Mas criança. Eu e organizei com muita certeza festa deveria aqui. estar em uma dessas, tá? Pool Party, Social Party, Aham, com Liberty certeza. Party, esses party tudo. Eu tava em Há muitas. muitos anos atrás eu fazia muito aqui em Ribeirão, porque tinha muita chácara e casa Uhum. com É, piscina aqui. Né? Aham, eu cheguei aí numa que era no meio de uma rua de terra, de lateador, sem iluminação, quase. Meu Deus do céu. Não, era um... Eu fechei uma festa aqui, que eu fui promotor no asilo. Tem um asilo aqui em Ribeirão, né? Tem Uma alguns. rua Aham. meio sem saída. Não é um asilo, é uma casa de repouso. Não sei, asilo, sei lá. Uma casa de repouso. E aqui em Ribeirão, enfim, aqui em Ribeirão a gente fazia muita festinha. E nessa época começou a ter essas festinhas e tal, não sei o quê. Eu comecei aí, foi onde eu tive contato com o doce. E nessa época, eu já estava sendo convidado para as festinhas com um único interesse: Você leva droga. leva a droga. Leva droga. Porque eu tive meu primeiro contato com uma biqueira para comprar drogas. Eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, eu tinha 15 anos de idade. Foi em Utinga, na favela do Cigano. Como eu pegava o trem para ir para São Caetano, eu passava por Utinga. Já pegava e já Então eu levava. descia em Utinga, comprava droga e levava para escola. Na ET a gente tinha o armário, né? Que a gente colocava os livros. Lá eu fiz um fundo falso. Colocava as drogas no fundo e vendia. Comecei a vender droga na escola. Meu Deus. E aí, pô, festinha, Cezinha leva as drogas, pode vender lá, não sei o que e tal. E aí teve um dia que um cara me ofereceu o doce em troca de maconha. Eu falei, demorou. Eu te dou a maconha e você me dá o doce. E foi onde eu conheci o doce. Cara, aí outra parada, né? Droga sintética, de 8 a 12 horas de brisa, você vê elefante voando, cachorro chamando seu nome. Outro universo que me tirava da minha realidade. E que era isso que eu queria. Porque nessa época eu tava vivendo uma parada muito louca em casa. Porque o meu irmão, que é mais velho, a ausência de pai sempre foi coberta pelo meu irmão. Então ele sempre teve essa visão meio paterna dentro de casa. Meu irmão foi morar na Europa. Caramba. Ele foi morar em Portugal, ficou 1 ano e meio lá em Portugal. Então eu perdi essa referência logo no comecinho do ensino médio. Aí desandou tudo. Aí já era, velho. Aí desandou, né? Aí desandou de verdade. E aí foi nesse ano que as coisas começaram a se potencializar, assim. Que aí foi onde eu me entreguei, me afundei mesmo na drogadição, em festas, baladas. Pensa, eu saía de casa na sexta à noite, voltava no sábado de manhã. Eu ia muito pra Moca, Anhangabaú, ia muito pro Bar da Japa, em Utinga, São Caetano, que ficava perto da USCS. Eu ia muito pra esses rolês alternativos, assim, e tal. Sound System, que tinha muito Sound System no Vale do Anhangabaú, tinha muito. E eu frequentava esses lugares. Sempre dentro da igreja. Então, durante a semana, eu era o cara que vendia droga. No final de semana. No final de semana, eu era o cara que tava dentro da igreja, nos encontros de jovens. Porque em Mauá tinha muito EJC. Era. Naquela época. Tinha muito, mas muito. Reviver, Boa Semente, Reluz, Nos Braços do Pai, Filhos do Céu, Anjos de Resgate, Aliança de Israel. Tinha muitos. Tinha um pra cada mês, se você quisesse. E eu participava, porque quando eu tava no Crisma, o retiro do Crisma foi o EJC. Foi o Boa Semente. E eu legal. fiz o Boa Semente. Com 15 anos. Nada mudou na minha vida. Porque eu tava... Não era o que você queria, viver. Cara, eu Só tava fazendo porque tava fazendo crisma, então foi. E Exato. acabou. Tipo isso. Só tava ali por estar. Vou porque eu tenho que cumprir tabela, Presença né? confirmada. Aham. Cezinha, mas É. só tava cumprindo tabela. E então, de final de semana, eu era o Cezinha que tava nos encontros e eu ia em todos. Em todos. Eu não sei se aqui em Ribeirão tem EJC, se tem Não, essa tem o realidade. face a face uma época. Eu lembro que era uma faculdade. Isso. Eu acho que só, viu, JC. Nossa, eu lembro do face a face. Era numa universidade. Isso, na Flip. FIRP? Flip. Era isso. E no EJC, eu era o mesmo Cezinha, só que meio que Sem as drogas. sem as drogas. É isso. Só que aí, quando que as drogas começaram a entrar? Quando eu comecei a organizar a festa. Porque aí antes eu era, em São Caetano, eu era só convidado. Cara, vai, não paga nada, mas vende. Mal eu comecei a organizar. Eu falei, pô,
dá pra fazer. Uhum. Comecei a... E naquela época, Mote... Gente, hoje eu falo com a minha esposa, né? Porque a gente é meio contemporânea. Minha esposa é 2 anos mais velha. Então você é 2 anos mais nova, minha esposa é 2 anos mais velha. Vivemos a mesma parada ali. Eu conto as histórias pra minha esposa, ela fala assim, meu, eu lembro de ouvir o pessoal do fundão da minha sala falando disso. Mas ela não viveu, minha esposa não era desse mundo, graças a Deus, mas ela lembra dessas histórias e fala assim, meu, eu tava ali, eu vivi isso que você ouvia falar, eu tava vivendo. Entendeu? Que era organização de festa, a gente fechava independente, coqueluche, lá, fechava salões grandes pra organizar festa, pra promover festa. E aí desandou de vez, assim, porque eu usava, eu vendia e era um ambiente embaçado, assim, sabe? Era um ambiente desregrado, totalmente desregrado. E eu comecei a vender convite das festas, não vendia droga, mas eu vendia convite das festas nos encontros. Caramba, você levou pra dentro da igreja as festas. Eu lembro que eu vendia pulseira, levava pulseira, aquelas pulseiras, levava as pulseiras pra dentro do encontro. Então, eu chegava a organizar festa em dia de encontro. Final de semana de encontro, sábado e domingo. Sábado eu fazia festa, no domingo a gente voltava virado. E aí eu levava uma galera, a gente chegava a fechar van, vamos... Porque eu fazia festa na Chácara do Carneiro, enfim. E aí a gente fechava a van e depois a gente voltava direto pro encontro. Quantas e quantas vezes o EJC Reluz começava pro servo 6 horas da manhã. Das 6 às 6h30, o servo tinha que ficar adorando o Santíssimo. Quantas e quantas vezes a gente chegava pra adoração Santíssimo virado. Louco, de droga, chapado. Assim. E tava lá. Tava no meio. Tava no meio, E tava sempre lá. Então era, de fato, esse jovem morno. Morno. Nem quente, nem frio, morno. Durante a semana eu vivia uma realidade paralela. No final de semana eu vivia outra realidade. Outra realidade. E a minha mãe só enxergava uma. Mas ela só queria enxergar porque eu nunca escondi. As duas realidades, elas eram vivas e intensas. Ela enxergava o que ela queria, né? Mas ela só enxergava o que ela queria. Tipo, na cabeça da minha mãe era o César de encontro de jovens na igreja. Só que se ela abrisse minha gaveta e às vezes ela abria, ela encontrava droga, ela encontrava maconha, ela encontrava tudo. Nunca escondi dela. Eu lembro que um dia eu tive uma conversa com ela. Eu falei, mãe, vem cá, quero ter uma conversa séria com você. Um menino de 15 anos. Senta aqui, eu quero ter uma conversa séria com você. É isso, eu tô fumando maconha, mas é natural, eu paro quando eu quero, não sei o quê. É sempre assim, né? Eu paro quando eu quero, eu tô no controle, eu não sou... Chorava, desesperada. Minha mãe sabia o que é maconha, então ela na cabeça, o que é isso? Não, mãe, é isso. Minha mãe fuma cigarro. Eu falei, mãe, é igual cigarro. Não, mas cigarro, mas eu nunca ouvi esse nome. É assim, assim, assim. Então, às vezes ela pegava maconha, não sabia nem o que era, e ela guardava, colocava no mesmo lugar. Sabe? De inocência. De inocência. Total. Mas enfim, pra não entrar, né, não sei como a gente tá no tempo aí, mas tem muito detalhe, né, se a gente navegar, vai ter muito detalhe. Mas aí, acho que marcos, né, grandes marcos que são, é o que eu falo nas pregações, né? Com 16 anos de idade, na Avenida Portugal, nas terças-feiras, acontecia uma feira. Terça-feira, feira, e aí feira mesmo, né, fruta, tal, não sei o quê. Só que no fundo dela tinha um fluxo. Então no final da Portugal tinha um fluxozão, funk, batidão, estralando. E eu ia pra Portugal, porque Portugal era meu quintal, né? Meu quintal de casa. Eu ia de chinelo, bermuda, às vezes de pijama. Não quer comer pastel, né? Ia pro fluxo. Eu ia pro fluxo, passava. Às vezes eu parava no pastel, não pagava. Era um furto mesmo. Pegava o pastel, pedia e já ia pro fluxo. Lá ninguém via nada. E ia pro fluxo pra usar e vender droga. Que ali eu fazia um dinheiro também. E aí, num desses fluxos, tinha muita gente. A polícia, pra tentar dispersar, começou a jogar, dar tiro de borracha, mas não dispersou, só enfureceu a galera. Nessa, a galera começou a jogar a garrafa nos policiais, atacaram a garrafa na viatura da polícia. Nessas, polícias começaram a perseguir. E eu já tava muito louco, muito drogado, não conseguia correr, não conseguia fazer nada. Nessa, eu fui pego. E aí, o policial me bateu, me fez de tapete, chutou minha cabeça, quebrou meu óculos. Fizeram um arrebento. Pra depois perguntar, você tá com RG? Eu falei, não. Aí me bateram mais, o moleque sem RG, drogado.
Quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 16. Menor de idade? Menor de idade. Falou, é o seguinte, você vai assumir esse BO. Eu falei, que BO? Aí mostrou a viatura arrebentada, assim. Arrebentada a viatura. Vidro, todo arrebentado. Não, mano, fui eu. Falei assim, não quero saber, você vai assumir o BO. Me levaram pro primeiro DP de Mauá. Na época ficava atrás do shopping. Shopping Popular. Me levaram pro primeiro DP e ali pediram pra eu ligar pra minha mãe. A delegada, eu nunca vou esquecer, uma delegada. Falou, liga pros seus pais. Eu falei, não vou ligar. Muito louco. Eu falei, não vou ligar. Ela falou, liga pros seus pais. Eu falei assim, não vou ligar. Ela falou assim, liga pros seus pais agora, eu tô mandando. Peguei o telefone, liguei, quem atendeu minha avó. 66 anos de idade na época, já tinha tido 3 infartos. Nossa. Meu Deus. Enxergava de um único olho por conta da diabetes. De um único olho, 30% só. Filho, cadê você? Eu falei, vó, passa pra minha mãe. Mas cadê você? Eu falei, vó, passa pra minha mãe. Minha mãe pegou o telefone, cadê você, filho? Eu falei, mãe, eu tô na delegacia, atrás do Shopping Popular, vem me buscar. Ali, o mundo desabou pra minha mãe. Eu lembro de ouvir minha voz, a voz da minha avó gritando no telefone, não acredito, tal, não sei o que. No intervalo da minha mãe, pra minha mãe chegar na delegacia, um policial veio falar comigo. Um dos policiais que me abordaram chegou e falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, 16. Ele falou assim, olha, é por isso que eu não quero ter filho. Porque se for pra ter um filho como você, melhor não ter. Nossa. É melhor não ter. Eu tinha apanhado pra caramba naquele dia, sabe, Gil? Mas aquelas palavras, cara... Doeram mais que a mais sua. ainda. Doeu. Doeu muito, cara. Eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Nunca esqueci. Minha mãe chegou, assinou o BO e tal, me levou pra casa. Eu tava cheio de hematomas. Cheio, todo arrebentado. Minha mãe teve que me dar banho porque eu não aguentava parar em pé. E eu lembro da minha mãe chorando e falava a seguinte frase: aonde foi que eu errei? Filho, onde foi que eu errei? E chorava, e chorava, e chorava. E eu não sei se vocês já ouviram isso dos seus pais, sabe? Mas, cara, dói demais, assim. Se eu ouvir isso da tua mãe, fala assim, filho, a mãe sempre te deu tudo. Tem tudo A dentro de mãe casa. sempre te deu, tem tudo aqui, filho. Eu nunca esperei ter que te buscar. E o pior é que nem era mentira, né? Não era, cara. Não era. Ninguém, ela não ouviu isso de alguém. Não, ela viveu. E aí eu tentava, mas sai daqui, eu não quero. Deixa que eu me vire. Mas eu não conseguia, cara. Eu não conseguia. E aí vocês, putz, mas e aí? Mudou alguma coisa? Cara, não mudou nada, assim. Pra mim foi uma grande coincidência. Eu tava no lugar errado na hora errada. Mas não tinha nada de errado comigo. Eu comecei a me relacionar com uma pessoa mais velha. Ela já morava sozinha. Enfim. E eu, enfim, tinha minha relação sexual ativa com ela. Uhum. Dormia na casa dela. Lembro que eu dormia na casa dela de domingo pra segunda. Com 16 anos. Com 16 pra 17 já. Ela saía pra ir trabalhar, eu ia Nossa. pra escola, tá ligado? Tipo, nessa parada. Cara. A gente se conheceu nessa loucura de sound system, de rolê em São Paulo. E um dia eu tava num encontro de jovens, no Reluz. Era um sábado de manhã. Eu ia pra um rolê, mas eu não fui. Na sexta, falei, não vou porque eu quero estar no encontro no final de semana. Ela foi sozinha. No sábado de manhã ela me ligou e falou assim, olha, achei estranho. Eu tô no hospital. Tá no hospital? O que aconteceu? Eu falei assim, eu fui pro rolê, você não foi? Cara, usei todo tipo de droga e tal. Acordei, minha cama tava ensanguentada, achei estranho. Vim pro hospital, junto com meu irmão mais novo, ela tinha um irmão. E a enfermeira que me atendeu, perguntou se sabia o que estava acontecendo. Ela não quis falar que tinha usado droga, mas na cabeça dela foi alguma coisa que ela usou. Ela falou assim, você estava grávida e teve um aborto espontâneo. Cara, ali foi osso. Ali a casa caiu, assim, sabe? Porque aí eu comecei ali eu tive sem saber, que ainda não sabia, mas eu comecei a falar, caraca, mano. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo da minha vida? Sabe? O que tá acontecendo? Perdi totalmente a mão. E aí eu fui pra sala do Santíssimo, comecei a chorar, mas eu chorava não por mim, eu chorava por ela. A minha oração era, Senhor, eu não quero acabar com a vida de uma pessoa. Essa era a minha oração.
Porque ela falava muito, como ela era mais velha, ela falava, pô, um dia eu quero ter filho, quero constituir família e tal, mas não agora eu quero curtir, quero aproveitar. E nem com você, né? Eu era um moleque. Então eu falava muito, a minha oração era, pô, eu não quero destruir a vida e o sonho de uma pessoa. Uhum. Eu era muito... Eu era o defensor dos sonhos, assim, sabe? Eu era um adolescente sonhador. Uhum. Então eu falava muito de sonho. Eu sempre tive muito essa parada de... Cara, uma pessoa sem sonho, ela já morreu, assim. Então, a parada do sonho sempre me pegou muito. E ela falava, pô, eu tenho um sonho de ser mãe, tenho um sonho de ser mãe. Isso ficou na minha cabeça. Quando ela falou que teve um aborto, na minha cabeça foi, cara, ela não vai conseguir mais ter filho. Matou o sonho Acabei dela. com a vida dela, acabei com o sonho dela. E eu fui pro Santíssimo chorar. E eu só falava isso, eu não quero ter acabado com o sonho. Só que aí começou a vir muitas coisas. Ali, diante do Senhor, eu pensava em muitas coisas. Eu pensava em quantas pessoas eu já tinha perdido. Nos lugares que eu já tinha me enfiado. Nas coisas que eu já tinha visto. Tipo, cara, eu já tinha pego em revólver naquela época. Eu já tinha visto brigas. Eu já tinha visto... pessoas desmaiarem na minha frente por uso de drogas. Uhum. Eu já tinha visto muita coisa. Já tinha pessoas que estavam próximas. Não eram muito, mas pessoas que eram próximas já tinham morrido por uso de drogas. Eu já tinha perdido uma amiga por aneurisma cerebral por consequência das drogas, não só por ela, mas por consequência. Então, ali eu comecei a ver que eu já tava perdendo muito. Deus já tava começando a te usar, a te pegar ali, né? Ali eu falei, cara, eu tô perdendo muito, assim, tô perdendo muita coisa. Amigos que eram próximos, já não estavam mais próximos, porque já era demais, assim. Pô, não dá mais pro Cezinha andar com a gente. Tá descolando muito, sabe? Tá... Outra realidade. Você tá demais, cara, assim. E aí eu comecei a andar com outras pessoas, comecei a... E beleza, mas os meus amigos de verdade que frequentavam a minha casa, que chamavam minha mãe de mãe, minha avó de vó, Começaram a se afastar. já começaram a se afastar. Um grande amigo meu, que era afilhado da minha mãe, que, cara, a gente era conhecido como Chris e Greg, assim. Tipo, onde um tava, o outro tava. A mãe dele ligou pra minha mãe e falou assim, ó, a partir de hoje, Não anda mais. não anda mais com o César. Não anda porque ele é uma péssima influência Caraca. pro meu filho. Imagina sua mãe. Imagina minha mãe ouvindo isso da mãe do afilhado dela. Uhum. Porque ela foi madrinha de crisma dele. Então era esse cenário que eu tava vivendo, assim. Minha mãe já não viajava mais, minha mãe já não me dava mais a chave de casa, minha mãe não me dava mais dinheiro. Porque minha mãe encontrava dinheiro nas minhas coisas. E ela não sabia de onde vinha. E eu nunca falei pra ela que eu vendia droga. Porque na cabeça da minha mãe, quem vende droga... E não tá errado, quem vende droga é traficante. Mas não tá errado. Não tá Só errado, que né? eu nunca fui o traficante que ela talvez imaginou. Né? Um traficante que andava nunca. Daquele de filme, né? Mas era um traficante. Mas eu traficava drogas. Óbvio, eu traficava drogas. Quantas e quantas vezes eu fui pego e podia dar muito ruim. Muito ruim. Mas graças a Deus, Deus estava comigo, mesmo eu não sabendo, sabe? Então, eu tava nesse lugar, assim, sabe? De sexualidade desregrada, de relacionamento totalmente deturpado, assim, sabe? E ali naquele momento, Deus falou comigo através de uma pessoa. Eu chorando diante do Senhor, uma pessoa colocou a mão no meu ombro, uma intercessora, colocou a mão no meu ombro e falou assim, olha, o dom que Deus te deu, você tá usando pro mundo. Tá na hora de voltar. Caraca, receba. Cara, ali foi uma rasteira de Deus, assim, porque eu lembrei de um retiro que eu fiz na Chácara da Renovação, com 14 anos de idade. Eu não sabia nada de renovação carismática, eu não sabia nada de batismo, não sabia nada, eu era um perdido. Só que tava na sede tinha acabado de começar a crisma, 14 anos de idade, tinha acabado. Vamos nessa, vamos conhecer. E aí, Ministério Jovem, tô no vapor, assim, tipo, Ministério Jovem, Ministério, o que é isso? Ministério, não, você precisa conhecer, não sei o que. E aí o Ministério Jovem organizou um retiro na Chácara da Renovação, de 3 dias, sexta, sábado e domingo. Só que é isso, né? Renovação carismática, meu filho. Escreveu, não leu, o negócio é louco, entendeu? É uma parada embaçada. Não tem essa de, vamos com calma. Não tem. Sexta-feira, já primeira chega no pregação. tremor, já. É a pancada. 3 pés no peito, irmão. O negócio é louco.
oração, e eu lembro que a primeira pregação foi sobre pecado de salvação, uma parada assim. E aí já teve cruz, sexta-feira à noite, cruz, paga as luzes do salão, vamos rezar. 14 anos de idade, não sabe, chamava Jesus de Genebra, não tava perdido, não sabia nada com nada, assim. E eu tava com o Greg, né, o meu parceirão, brother. Começou oração, e eu com medo. Medo. A palavra era medo, pavor. Não sabe o que tá acontecendo. Mano, o que tá acontecendo aqui? E eu e o Greg assim. Cara, vamos embora, velho. Vamos fugir, vamos, sei lá, não dá pra ficar aqui, vamos sair fora. E oração, e luz apagada, e oração do nada. Eu vejo. Cara, tô vendo nada. No Tá escuro, escuro, meu. Eu falei, meu Deus, o que tá escuro. acontecendo? E a outra aqui no fundo, eu confirmo. Eu falei, que confirma o quê, O que você tá vendo? Uma menina começa a orar em línguas. Olha lá, e eu... Tá possuída, irmão. Falei pro Greg, eu falei, irmão, tá possuída. Vamos embora daqui, que isso daí é perigoso. E do nada, pum, cai, repousa. Eu não sabia o que era repouso, eu falei, morreu. Ninguém vai Assim, socorrer. já Ninguém era, vai a casa socorrer. caiu, ninguém vai socorrer, chama o SAMU. E desesperado, e o coração aqui. Do nada a menina levanta. Eu falei, ressuscitou, aleluia, irmão. Aleluia. Deu 2 minutos, ela começou a dançar na presença do Espírito. E eu falei, mano, ela deve estar usando droga. Essa menina veio chapadona. Tá, sei lá, irmão, ela tá drogada, ela tá possuída. Começou a dançar. Deu 2 minutos. Caiu de novo. Eu falei, meu Deus. Tá muito louco. Falei, agora já Essa era. tá chapada. Agora. Eu nem conhecia a Sagrada Escritura, eu falei, mas nunca vi 2 pessoas. Repouso. Duas ressurreição no mesmo dia. Nunca vi. E aí fui chegando perto dela pra ver se tava viva. Menina levanta como se nada tivesse acontecido. Eu falei, meu, é contagioso, eu vou embora. Sério, eu tava desesperado. Lógico, eu tava lógico. com muito medo. O primeiro contato é assim, né? E quando eu olhei pra trás, pra falar com meu parceiro, o Greg, ele já tava tomado. Eu falei, Meu Deus. perdi tudo. Deixa quieto, vou Falei, embora. mano, é contagioso, a casa caiu, só não pegou eu, sei lá, eu devo Meu ter Deus. sou blindado. Nessa, uma pessoa colocou a mão no meu ombro. Só que eu tava com muito medo, eu falei assim, eu não vou olhar porque deve ser o demônio. Não vou olhar, não Legal. vou. Se for Jesus eu vou perder, mas eu não vou pagar pra ver. Se for Jesus, eu vou perder. E aí fiquei de olho fechado, nem quis olhar pra ver quem era. A pessoa falou assim, Deus está te dando o dom da palavra. Só lembro disso. Deus está te dando o dom da palavra. O momento acabou. A gente foi pro quarto. Na época, era triliche, não era beliche. Era triliche. Na Chácara da Renovação. Era muito alto, irmão. Você tinha que subir 2 andares pra você chegar e eu ficava no último. E na época tinha um ventilador de teto. Então, dependendo do movimento que você fizesse, Sem cabeça. você era decapitado ali. Mártir da igreja, perdeu a cabeça no retiro. E aí, o pessoal ali se organizando pra tomar banho. E banho de retiro é 3 minutos, né? E olha lá, né? Se tiver com folga. Os meninos senão... saem batendo na porta. Não era porta, não tinha porta naquela época. Era um plástico preto. Era o plástico. Não era? Era o plástico, Era um plástico preto. Não tinha porta, Era não. bizarro. Porta. Era isso, a porta veio depois do... Nossa. Mas você lembra que no retiro que a gente fez, vocês batiam? Eu não lembro o que era. Não, o nosso tinha porta, isso era um plástico preto. Era eu isso. lembro da Chácara Renovação. E era assim, tipo, você tava tirando a roupa, o pessoal já tava pedindo pra você sair. E aí eu comecei a rezar e a minha oração foi simples. Eu olhei pro ventilador, personifiquei no ventilador Cristo. E eu falei assim, que dom é esse? Você deu o dom de revelação, de palavra, oração em línguas, dançar, cantar. E pra mim você deu o dom da palavra. Que é isso? Mas falar, todo mundo fala. Uhum. Essa foi a minha oração. 3 anos passaram. Eu estava diante do Senhor, eucarístico, chorando. Sim. O Senhor usa de uma pessoa, coloca a mão no fundo do poço. Eu estava no fundo do poço. Usa de uma pessoa, de uma intercessora para falar, olha, o dom que eu te dei, você gastou pro mundo, tá na hora de voltar. E eu lembro de toda essa história que eu acabei de contar para vocês. Lembro do retiro, lembro do dom da palavra. Eu falei, cara... Eu começo a perceber todas as pessoas que eu influenciei a usarem drogas. Todas as pessoas que eu
fiz experimentar a droga Através da palavra. através da palavra. Quantas meninas eu menti, né? Eu usei pra ter aquilo que eu queria através da palavra, né? Eu fui essa pessoa. Eu tenho ciência disso. Eu lembro que quando eu conheci a minha esposa, as pessoas chamavam ela no WhatsApp, no Instagram, pra falar assim, olha, ele só quer te usar e te jogar fora. Sai fora. Uhum. Ele só quer te usar. Ele não é essa pessoa que, sabe? E graças a Deus minha esposa não acreditou. Porque eu já tava no meu processo de conversão quando a gente se conheceu. E ali foi a virada de chave. Eu falei assim, cara, eu quero mudar, eu preciso mudar. E eu só falava isso pra Jesus, eu quero voltar. Minha oração era, Senhor, eu quero voltar, mas eu tô muito no fundo do poço, me ajuda. Porque eu tô no... E é desse que ele gosta, né? Tem predileção, né? Ele escolhe os piores. E foi a partir daí, assim, sabe? Então, óbvio, eu dei uma sintetizada boa, né? Mas são os principais marcos. Pra naquele momento eu me decidir por Jesus e falar assim, não, a partir de agora, se o Senhor pode, me transforma. Porque essa é a última chance. E aí eu comecei a frequentar grupo de oração. Comecei a me aproximar. Começou a se abrir, na verdade, né? Exato. Pra aquilo que Deus tinha a pra estar você. disponível. Que é o que eu falo hoje nas minhas pregações. A única diferença minha, que tô com o microfone na mão, pra você que tá sentado, é a disponibilidade. Esses dias eu fui na nossa eleição, né, de regional, o meu coordenador diocesano falava isso. Falou, ocupado todo mundo é. Tempo ninguém tem, mas ele quer o seu coração disponível. Quanto disponível o seu coração tá pra servir? É isso que ele quer, meu. E é a única coisa que difere quem tá em pé com quem tá sentado. Disponibilidade. Eu comecei a estar disponível. Falava assim pra tudo. Vamos rezar cerco de Jericó, vamos. Bora. Grupo de oração, vamos. Rezar na casa da velhinha, vamos. Eu comecei a falar vamos pra tudo, porque com a mesma intensidade que eu fui pro mundo, Você voltou. eu mergulhei de cabeça na igreja. A mesma intensidade. Então, como eu falava sim pro mundo, na minha cabeça eu falei assim, se eu falei sim pra isso, eu tenho que falar sim pra isso. Aham. Se eu falei sim pra sair de casa 11 horas da noite pra entrar numa biqueira, eu tenho que falar sim pra ir 10 horas da noite e rezar pra uma senhora. Então eu comecei a jogar com o meu passado. E funcionou, porque aí é isso. Se eu tinha disponibilidade pra ir fazer um corre, comprar, não sei o quê, eu também tinha que ter disponibilidade pra rezar, Ler a Bíblia. pra ler a Bíblia. E foi aonde, aí lembra da parada do ler, de história, foi aonde eu me apaixonei. Eu falei, caraca, bizarro. Tem muita coisa doida aqui, olha, né? Muitos personagens, a Bíblia tem muito personagem. E aí eu comecei, foi onde eu conheci o Alan. Eu conheci o Alan no meu processo de conversão, há 8 anos atrás. Porque nós fizemos parte da mesma missão. Missão Vento Impetuoso, que na época, fundada pelo Diego Oliveira e cofundada pelo Marcelinho, me chamaram para participar. Comecei a caminhar com eles, me chamaram para participar e eles estudavam na Lilian com o professor Marivan. Então pensa, eu tinha 17 anos de idade, eu já estava comendo arroz, feijão e alimento sólido. Já estava dentro de uma sala de aula para entender o Pentateuco, para conhecer os livros da Bíblia. Eu tava realmente mergulhado no Então, negócio. então assim, eu de fato vivi a minha transformação através do estudo. O que eu negligenciei no ensino médio, eu me aprofundei na fé, sabe? E foi aí que eu comecei a me apaixonar pelas Sagradas Escrituras, sem antes mesmo ter pego no microfone. Eu sou um pregador formado pela Bíblia e não pelo microfone. Então você estudou antes de começar a pregar. Antes de começar a pregar. Ele estudou a palavra de Deus pra usufruir pro dom dele da palavra. É isso. Porque eu não tinha conhecimento nenhum. Mas foi através das Sagradas Escrituras que eu comecei a me Que apaixonar. normalmente é o contrário, né? O cara começa a pregar, daí sente a necessidade, sente De a estudar, dificuldade. né? Opa, É tô isso. ficando pra trás. Aquele cara isso. prega melhor que eu, ele conhece mais que eu, vou Isso. estudar. Hoje eu vejo muitas pessoas nessa realidade. Isso, que inclusive mas por onde você começou e tal, não sei o quê. Comigo foi o inverso. Eu comecei a A aprender. estudar pra depois Eu pregar. falei assim, cara, dá pra falar isso, dá pra, sabe, dá pra ensinar isso, dá pra... E na época, coincidiu com a gente mergulhado, a obra é grande, os operários são poucos. Eu tava na São José, tinha terminado o Crisma,
pô, vamos fundar um grupo de jovens? Fundamos um grupo de jovens. Olha como as Sagradas Escrituras na época já me influenciavam. O nome do grupo foi, que ainda existe, tá? Uhum. Ainda está lá na paróquia São José. Inclusive, queria mandar um grande abraço pro grupo, né? Que é chamado Éfata. Éfata, que em hebraico significa abra-te. Porque naquela época a palavra já tinha, de certa forma, me tocado. E a gente fundou, foi eu e um grande amigo, o Anderson, que na época ele era seminarista da diocese. Ele falou, cara, Éfata, abra-te, se abrir as novas vocações. Na época ele estava vivendo isso, né? Legal. E eu me abrindo a um novo ministério, novo, né? A uma nova vida. Uhum. Pô, abra-se, abrir, cara, faz total sentido. Beleza, Legal. vamos. E fundamos um grupo de jovens. E a partir daí que veio o Ministério de Pregação. O Ministério de Pregação nasce, então, depois dos estudos, do grupo de jovens e do convite à missão, a fazer parte da missão Vento Petoso, porque todos eram pregadores. Uhum. Eles enxergaram em mim também potencial para, a gente vai te instruir, a gente te ensina. E você andando Vem com por aqui. pregadores que são bons profetas, você vai... Você anda com pregador você né? isso Era aí. mais ou menos isso. E eu e o Alan, a gente trocava muito, a gente tinha muita interação já naquela época com o passado. Uhum. Porque o Alan forneceu droga pra uma das biqueiras que eu era cliente. Cara, o dia que nós trouxemos o Alan aqui, a Júlia fica assim, ó. A história dele E ele falou, eu fui ameno ainda porque sua filha tá aqui, viu, Binho? Não contei tudo ainda não. Mas... E eu assim, foi mesmo. Não, mas é porque a história dele é muito forte. É muito forte, impactante. muito forte. Mas assim como a sua que você contou pra gente, né? As pessoas, elas entendem que, tipo, cheguei no fundo do poço, não tenho mais jeito. Tem jeito, cara. Tem jeito. Sabe? Eu aprendi uma vez isso quando eu tive depressão. A pessoa me falou, no fundo do poço só tem uma coisa a fazer, pegar impulso pra sair. Você não tem mais como ir mais Olhar pra fundo. cima, né? Olhar pra fundo, pegar impulso e sair. E eu guardei isso pra mim, sabe? Então, assim, tem jeito, tem saída, tem solução, né? A gente consegue mesmo sair, meu. Não tem, né? Tudo posso naquele que me fortalece, cara. É isso aí. Como calhou até a mensagem. Tudo posso que ele fortalece. Quando você entrega nas mãos de Deus, cara, você pode tudo. É isso aí. E aí foi isso. Aí minha vida começou a progredir. Você vê que as coisas começaram a caminhar. Porque na loucura, eu tinha muito dinheiro, eu tinha muito status, as pessoas queriam estar perto. Porque eu tinha o que oferecer. A verdade era essa. Tinha, mas não tinha, né? Porque... Exato. Não era, eu não tinha o que eu tinha não era meu. Não era seu. O que eu tinha não era meu, era Superficial. Superficial, total. Então eu tinha dinheiro, e eu tinha dinheiro mesmo. Eu lembro que um dia eu saí de uma festa que eu organizei com dinheiro pra comprar um celular. E aí eu falei, eu vou comprar um celular à vista. Na época era o lançamento, vou entregar a idade, na época era o lançamento do S3. Hoje eu tô patinando pra comprar um celular, porque eu olho e falo, mano, é muito caro. Na época eu saí de uma festa, Com dinheiro pra comprar. No dia seguinte eu falei, eu vou comprar um celular à vista. Porque assim, o que a gente tem que ter noção, né? Caminhar com Jesus não é ter facilidade. Não. Mas é ter felicidade. É isso. Uma felicidade perene e genuína. Porque é o mundo também te oferece felicidade. Mas não é a felicidade mas não, real, né? ela não é genuína traz paz, e nem... Ela não preenche, eu acho. Ela é falsa e passageira. Falso Exato, passageiro. exato. É isso aí. Ela é falsa e passageira. Falso passageiro. Então, eu comecei a colher os frutos, sabe? Me abri e colher os frutos. Me abri e colher os frutos. Me abri e colher os frutos. Comecei a andar com outras pessoas, a ganhar novas amizades. Foi um sim que eu dei pra Jesus, que eu precisei dar não pra muita gente, pra muita coisa e pra mim mesmo. Precisava dar não para as minhas vontades, porque as vontades existiam, os convites continuavam existindo. Cezinha, vamos ali. Cara, não vou. Não me cabe mais. Não cabe, entendeu? Mas aí fui colhendo os frutos. A minha avó, falecida já, ela falava assim, olha, a tua conversão veio a calhar. Porque a Tassi veio como a cerejinha do bolo. A Tassi foi a última pessoa ali que veio pra falar assim, olha, muda, você tem que mudar. Tipo, não dá pra você ser a pessoa que você era. Eu não te conhecia, ela não me conhecia do outro lado da face, né? Vamos dizer assim. Tinha duas personalidades, praticamente.
Ela conhecia sempre o Cezinha do encontro, que tava lá pulando, Vocês se brincando. conheceram na igreja. A gente se conheceu E no é isso encontro. que ela queria. E era essa pessoa que ela se interessou. A outra pessoa, ela não fazia ideia. Uhum. Quando ela descobriu por outras pessoas, por outras bocas, eu falei assim, cara, esse cara eu não quero pra mim. Ou tu muda, ou tu muda. E eu falei, eu mudo. Por você eu mudo. E aí veio muito a calhar, assim. Veio muito, porque... É o que precisava pra fechar, né? A minha avó falava isso, cara, foi a cerejinha do bolo. Pronto. E hoje ela é minha esposa, mãe do meu filho, mulher da minha vida, que eu amo de paixão. Porque ela me ajudou, inclusive, me ajuda muito, né? Me ajuda muito a vencer esse César do passado, Uhum. que assim como Paulo fala, é um espinho na carne que Vai carregar eu eternamente. vou carregar eternamente. Eu sei disso. E ela me ajuda sempre a vencer isso. O Ministério de Pregação veio como um presente, porque é como eu me relaciono com Deus. Eu vejo hoje, eu admiro as pessoas oracionais, e eu peço ajuda, inclusive. Uhum. Eu tenho a minha intercessora, eu falo assim, reza por mim, eu tô passando por isso. Eu tô rezando desse lado, Mas reza isso aí. porque eu sei o poder que tem a oração. E a minha forma de rezar é através da palavra, sabe? A minha forma de rezar é estudando mesmo, assim, cara, Pregando, entendendo estudando. essa passagem, o que essa passagem quis dizer, porque é dali que eu tiro uma mensagem pra mim, é dali que eu tiro um dizer. Porque o pregador, na verdade, a primeira pregação é pra gente, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu, Então a gente prega pra gente primeiro pra depois levar, né? com certeza. Então acho que eu costumo dizer que Deus, ele pega os piores mesmo. É isso, cara. Pega os piores e transforma pra que a gente seja exemplo, sabe? Total. O Binho foi assim e você pode ser também. A transformação que fez a vida dele, a transformação que fez a vida do Alan, do César e outros tantos, Total. né? Então, Deus costuma escolher os piores. Até enquanto coordenador de renovação, eu ouvi isso do professor Wagner, acho. Sei. Né? Ele falou assim, eu tinha acabado de ser eleito na outra, né? Falou assim, quem é o coordenador regional? Eu peguei e levantei a mão. Quem é o coordenador do grupo? Acho que na época era a Bia, levantou a mão. Vocês estão achando que vocês são melhores que os outros? Vocês são os piores. Porque se você não fosse coordenador, nem aqui você estaria. É verdade. Né? Então você nem estaria. Então vocês são os piores. Cara, aquilo me virou uma chave. Sim, Caramba, poderosa. Deus não me escolheu porque eu sou o melhor. Mas que eu sou o pior, que se eu não estivesse aqui, onde eu estaria? Isso aí. E o Ministério de Pregação pra mim foi isso, mano. Se não fosse através da palavra, eu não estaria teria sido onde? pego, entendeu? Deus não teria me pegado. Né? Eu estaria longe. E hoje eu dou graças a Deus. E hoje tá pregando aí pelo Brasil todo. Brasil não, mas graças a Deus, Deus tem mas enviado. Minas, outros estados. Minas, você, sim, você Paraná. e o Alan, a galera Graças a vão, Deus né? a gente consegue. Ia tentar a agenda dos caras pro carnaval aqui, me cheguei tarde. Né? Tem que assim, marcar 2 anos antes. Marca do ano do outro. do outro ano, né? Não, mas é legal, né? Você vê uma história que, tipo, tinha tudo pra dar errado, cara. Tudo, cara. Né? Tudo pra dar errado. Mas como deu pra muitos conhecidos, cara. Muitos amigos. Mas Deus já tinha um projeto, né? Porque ao mesmo tempo, acho que o bonito da sua história, e muitos devem viver isso, tô na igreja, mas eu quero viver o mundo. Né? Mas não desiste da igreja, cara. Mas você tá no mundo. Daí quando você vai na igreja, por mais que você fale que não, te dói. Porque você tá vivendo o mundo. É isso. Perfeito. Eu falo isso hoje nas pregações, que se você abre a Bíblia e ao ler a Bíblia ela não te tira nada, você não entendeu o que está escrito na Bíblia. Se você abriu e ela não te tirou nada, sabe? Se você não precisou mudar nada em você após terminar a leitura, você não entendeu. Abre e lê de novo. Porque todas as vezes que eu abro a Bíblia, ela me tira alguma coisa. Eu preciso ser mais paciente. Eu preciso ser mais amoroso. Eu preciso ser um bom marido. Eu preciso ser um bom pai. Eu preciso ser um bom empregado. Eu preciso, sabe? Eu preciso ser mais. Preciso ser mais filho. Preciso ser um filho melhor. Eu preciso ser um pregador. Toda vez que eu abro a Bíblia, ela me tira alguma coisa. Toda vez. Então, o estar com Deus agora passou a ser muito mais prazeroso do que no começo, porque no começo é uma perda incessante. Parece que, cara,
tem que mudar muito, assim. Mas hoje... Hoje já não mais, né? Hoje Deus já... É um não tô falando que não né? precisa, Claro, mas é manter, entendeu? É manter Mudar, a gente e tem é que mudar isso. todos os dias, né? Totalmente. Mas manter. Mas manter, e que eu acho que Eu ia falar isso, você não tá perdendo, você tá melhorando. agora é isso. Você tá melhorando. Exatamente. Antes você teve que abrir mão de muita coisa que você vivia É que antes a briga era contra o pecado. e contra você mesmo. Né? Hoje, a luta é pra alcançar as virtudes. E Deus me mostrou isso da pior forma. Como? A chácara da renovação tive muitos momentos nessa chácara. Durante a pandemia, todo mundo surtou na pandemia, né? Uhum. Eu fui o único? Não. Ah, Todo mundo surtou. Não, eu tava mais... Foi de boa pra você, Ju? Não, de boa não Como foi, que foi? não. Como foi? Fala aí. não, porque é que ela já é surtada às vezes, Eu ia entendeu? falar Então, isso, não foi de boa, mas quer mais água? não sei se pegar. Tá Tá isso. aqui, pegar mais água? Eu quero. Tá aqui, eu nem sabia que foi. Eu falo muito, né? Não, foi tranquilo, a gente jogava bastante. É que a gente jogava muito pelo celular, a gente fez um grupo, a gente Ah, ficava muito próximo, a gente O que vocês jogavam? Ludo, essas coisas. Daí a gente ficava 24 horas rezando terço. Então, assim, 1h da tarde era eu, Nossa, vocês são muito santos, mano. 2 horas era o outro, 3 horas era o outro, daí 6 horas era eu de novo. Daí, pra não perder essa conexão, a gente ficava jogando joguinho, trocando ideia. Legal. Então, A gente não chegou a surtar, mas foi ali, né? e naquela época o WhatsApp só podia 4, né, a chamada. Daí depois, no meio da limitado. pandemia, aumentou pra 8. Foi. Então, assim, a gente ficava nessa vibe, sabe? A gente, graças a Deus, na pandemia, a gente não perdeu a fé. Eu acho que, vou te dizer que foi o período, talvez, que eu tenha ficado mais perto de Deus, Eu sabe? ia falar isso. Eu não estremeci na minha fé. Também não. E eu vou te falar, porque a pandemia é 2019, né? Isso, 2020, né? 20, 19, 20. 2021 e 2021. 22. Pegou um ali. pedacinho ali. eu tava no auge do meu ministério. Uhum. E Assim, teve que parar. eu lembro de um mês de maio que eu preguei quase todos os dias. Mês mariano e tal. sabe? Pregava muito, 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 muito. E eu lembro um dia que eu falei assim, eu não aguento mais, velho. Porque eu já tava pregando automático. Isso é ruim. Horrível. Isso é horrível. Não tem tempo pra ele parar a Ativismo. pregação. Ativismo. Nesse ano eu fui ativista total dentro da igreja, assim, porque eu não aguentava, tava cansado, Mas não dizia não. mas não sabia falar não. É. E na minha cabeça tava abalando, né? Tipo, mas eu tava exausto. E aí eu lembro de um dia, eu falar com a minha esposa, na época a gente já tava noivo. Falei assim, amor, eu não aguento mais, eu vou parar de pregar, porque eu não tô aguentando mais. Tá fazendo mal pra mim. E aí veio a pandemia, plum. Nossa. Falei, caraca, mano, e agora? Ao mesmo tempo que foi tipo, e agora? Mas foi muito bom porque eu me aproximei muito de Deus. Uhum. E aí, o que eu ia falar da chácara da renovação? Tava tomando banho, e aí eu comecei a rezar, falar com o Senhor. Falar, Senhor, eu preciso tal, e rezar. O Senhor falou assim, você precisa se retirar. Você precisa ir, se retirar. Um retiro de silêncio. Faça um retiro de silêncio. Cara, onde eu vou fazer um retiro no meio da pandemia? Tipo, não tem como. Mandei mensagem pro Everton, que hoje é meu padrinho de casamento, e nós somos meu compadre. O Everton que toca que é da Filhos de Israel. Uhum. Falei, cara, eu preciso... Vou compartilhar um negócio com você, meio loucura, tal, não sei o que. Na época a gente era coordenador do Ministério Jovem juntos, lá em Mauá. Cara, Deus pediu pra eu fazer um retiro, eu não sei o que fazer, um retiro de silêncio no meio da pandemia. Uhum. Cara, você consegue me emprestar a chave da chácara da renovação? Putz, cara, eu vou ver. Aí depois ele me ligou e falou assim, ó, consigo te emprestar, só que vai ter manutenção lá, não sei o que. Você se importa? Eu falei, não, eu vou ficar lá um final de semana. Beleza. Fui. Na época tinha um feriado ainda. O feriado era na sexta, aí sábado e domingo. Eu fui na sexta à tarde pra chácara. Cheguei lá. Um amigo me levou. E no domingo ele foi me buscar. Eu cheguei lá com uma coberta, biscoito de polvilho, Bíblia e o livro da beata Catarina Emmerich sobre as reflexões da Paixão de Cristo. Era isso que eu tinha. E garrafa de água. Vim pra ficar 3 dias. Cheguei, fiquei lá, arrumei meu cantinho e fiquei lá 3 dias. Na primeira hora da sexta-feira eu já queria ir embora. Não aguentava mais a minha companhia. Cara, é um surto, assim. Ficar em silêncio
consigo mesmo, com seus próprios pensamentos. Você para de falar, mas não Mas silencia a mente. você não consegue silenciar, é muita loucura. Você tá Uhum. vindo de um... eu cansei de falar comigo mesmo e eu fechava o olho e só tinha você, só tinha eu, só tava sozinho lá. O primeiro dia foi bizarro, assim, mas o segundo eu comecei a curtir, aproveitar, viver a experiência. E tirei muita coisa, né? Muito, muito proveito, assim. Deus falou muito no meu coração. E uma das frases que ele me revelou, que eu levei como pra vida, assim, as suas forças não devem ser para lutar contra o pecado. Você não deve despender energia para lutar contra o pecado. Você precisa despender energia para conquistar as virtudes. Porque o pecado não vai vencer um coração virtuoso. E nisso, eu saí de lá e falei, cara, eu preciso conhecer as virtudes, preciso conhecer as virtudes, preciso conhecer as virtudes. Foi onde eu conheci o Opus Dei. Padre Fausto, A Conquista das Virtudes, Opus Dei, São José Maria Escrivá. Minha madrinha de casamento hoje, na época, ela não era minha madrinha, ela era uma pregadora de uma comunidade de vida chamada Éfata, em Curitiba. Caramba. Conheci ela em um retiro, depois convidei ela para pregar, porque eu era coordenador do Ministério Jovem, eu organizava o Restaura Jovem, convidei ela para pregar. Eu a vi 2 vezes. Na terceira vez que eu a vi, foi para convidá-la para ser madrinha do meu casamento. Caraca. E ela, lá em Curitiba, o Opus Dei é muito forte. E ela já tinha me falado um pouco de Opus Dei, mas eu não sabia o que era. Quando eu saio desse retiro de silêncio, eu peço para ela, eu falo assim, me apresenta, eu quero saber mais. E aí foi onde ela me apresentou e durante a pandemia e até hoje eu comecei a beber do carisma Opus Dei. Foi durante a pandemia. E até hoje, eu e minha família, né, nós não somos membros, mas nós somos simpatizantes. Participamos do recolhimento, direção Legal, espiritual, lemos, enfim. Mas foi durante a pandemia. Eu me E aproximei muito também de Deus. Desse retiro espiritual, em silêncio, loucura, Sozinho. sei lá, chama o que você quiser. E sozinho. Na pandemia a gente Sozinho. dava 4, 5 terços num dia, mano. Uhum. Voltou meu horário de novo. Daí chamava mais 3 pessoas, vamos rezar e foi. Foi durante a pandemia. Mas isso aí, meu. Que legal conhecer a sua história, né? Acho que é uma história muito, muito impactante, cara. Acho. Não tem nem o que falar, né? E eu achei bonita, História sabe? Bonita. Bonita. Porque assim, o que mais pega é que ao mesmo tempo você não saiu da igreja. Eu acho que pra mim me marcou foi assim. Deus te segurou de alguma forma pra você não se perdesse ali. E ao mesmo tempo Sim. você tava fora perdido. Mas quando você via aqui, então é essa jogada, né? Que muitos vivem e falam, meu, não tem jeito, vou ter que sair da igreja. Não, cara, você tem que abandonar as coisas e vir pra igreja. Sim. Mas eu acho que tem um pouco de cara de pau também, né? Porque assim, eu tava vivendo no erro, mas querendo... hoje em dia tá muito fácil isso aí, né? E muita gente deve estar vivendo assim. Sim. Então, você que tá nos assistindo aí, você tem... todo mundo tem chance, todo mundo tem oportunidade de voltar. Com E certeza. Deus quer, né? A obra é muito grande, os operários são muito poucos, né? Então, Deus conta com você para que você venha evangelizar e evangelizar com a sua vida, do jeito que você é, do jeito que você fala. As pessoas acham que quando você vem pra igreja tem que mudar tudo. Não. Deus quer do jeito que você é fora, só que dentro. É isso. Ele queria o Cezinha que usava as palavras pra levar as pessoas pra droga, alguma coisa assim, do jeito da igreja. Sim. E é com essas mesmas palavras que você evangeliza e conquista as pessoas. E Deus vai moldando, né? Vai Na época eu lembro moldando. que tinha alargador, tinha piercing. E aos poucos Cara, e aí, ele vai te aos poucos Deus foi me transformando. transformando. Eu falei, isso aqui já não me... Não cabe faz mais. sentido, não sei o quê. E tá tudo bem quem tem, mas pra mim não cabe. Pra mim. Aos poucos você vai. Ah. Cara, mas agradecer, né, Júlia? Aham. Sua presença aqui hoje, esse que testemunho agradeço, lindo, que cara. Né? Esse testemunho lindo de fé. Que Deus santifique mesmo, né? Fortaleça seu ministério, o ministro da palavra, cara. Amém. Que é pancada. Né? Pancada. Uma porque baita responsabilidade. eu fazer, na verdade, uma homilia ali para que o pessoal que tá indo na missa. Sim. Né? Então, não é muito fácil, não. Tem que Não. estudar. Com certeza. Tem que estudar. Então, te agradecer de verdade. Você aceitou o convite de estar vindo aqui com a gente, participar, né? Dizer um pouco da sua vida, que não é fácil também você testemunhar, abrir sua vida para que as pessoas assistam.
mas ao mesmo tempo transforma muitas vidas. E inspira, certeza. acho que Inspira inspira os nossos muitas jovens pessoas. também, porque os nossos jovens hoje não tem muito direcionamento, vou falar. Mas quando ouve uma história assim, fala, putz, tô passando por isso, nossa, Me assemelho a ele, né? você É se parecida, identifica, né? você se identifica, Identificação. você fala, putz, tem uma saída, eu posso fazer um plano, eu tenho um plano B, Total. entende? Eu acho que é abrir uma porta. Exato. Acho que é abrir É uma isso que porta. esse programa tem feito, né? Com a história dos padres, os testemunhos que passam aqui, as pessoas assistem e falam, cara, me identifiquei com aquele. Meu, aquele lá, nossa, né? Tem um amigo nosso que tá assistindo, né? Ele postou, meu, tô aqui devorando um por um, maratonando, que da hora. Então, Vai. assim, mas agradecer aí você de coração por ter aceitado, né? Que isso, é que eu agradeço. né? Deus Convite. abençoe você, sua família grandemente. Amém. Né? Amém. O EFATA, abraço pessoal do É, EFATA lá, meu. Grupo de Grupo jovens, de jovens. que permaneçam firmes, Isso, né? Permanecendo permaneçam- portas aí para muitas vocações. Muitas, né? Vocês salvam almas. Acho que o mais importante nosso é isso, salvar almas. Que a gente não pare nunca, nunca, nunca de evangelizar com a vida, né? Se Com necessário, use certeza. palavras. Use palavras. E é isso. Cara, a história é essa, assim. Acho que tem muita. Deus se mostrou, se fez presente em cada momento da minha vida. E hoje a busca é para que as pessoas entendam a necessidade de assumirem essa responsabilidade, sabe? Porque eu acho que eu falei isso num outro podcast que eu tive a oportunidade de ir. O que afasta o jovem da igreja é responsabilidade. Uhum. Não adianta a gente ter uma pista de skate, uma quadra de futebol. Pode botar uma piscina. Vai atrair. Mas se o jovem não estiver assumir. disponível para assumir a responsabilidade que é ser cristão, Nada vai vai embora. valer. ele vai embora. Vai embora. Ele vai sair fora. Então, é ser responsável dentro e fora da igreja. Eu demorei para entender isso. Né? Eu imaginava que dava para ser um personagem. Mas não dá. Dava para usar da igreja como eu uso um supermercado, que eu compro só o que eu quero. Né? Eu pego só aquilo que me faz bem e aquilo que não faz eu descarto. Mas muitos morreram por muita coisa para que a gente pudesse hoje estar aqui. Uhum. Sabe? Então não dá pra gente só virar as costas porque a igreja não cabe a você. Sabe? Porque você não dá, cara. Assim, Então, hoje quando eu prego pra juventude, assuma a responsabilidade de ser cristão. Eu não pego leve com a juventude, porque o mundo não tá pegando leve. Saca? Então, é muito comum você ver jovens dentro da igreja com posturas totalmente diferentes fora da igreja. Totalmente diferentes fora da igreja. Então, é uma das frases de efeito que eu carrego no meu ministério, mas que eu acredito de verdade que eu tenho ela tatuada na minha alma. Santos são gerados na segunda-feira. Assim, porque é na segunda-feira que a gente se encontra com a nossa realidade. Entendeu? É na segunda-feira que você vai ter a sua rotina. Porque sábado e domingo você tá ali dentro no retiro de uma É igreja. fácil, irmão. É fácil pescar dentro do aquário. É. É fácil falar de Deus pra quem quer ouvir. Difícil é você dar testemunho com a sua vida. Né? Então, se as pessoas pecam ao seu lado e não se incomodam, reveja sua conduta. Se as pessoas falam besteiras do teu lado e não se incomodam, reveja sua conduta. Isso pra mim, tá? Uhum. Pra mim, com certeza. Né? Todos os dias eu acordo com esse pensamento. Porque a gente precisa ser responsável pelo evangelho. A gente precisa ser responsável. Então, fica essa frase essa noite aí, meu. Assuma a sua responsabilidade, não foge dela, não. E os santos são forjados às segundas-feiras, porque é aí que encontra a realidade. Quando você vai no retiro, a segunda-feira, é que começa o seu retiro. É isso aí, bem. Falou tudo. Sábado e domingo você tá no lazer, irmão. É na segunda-feira que começa o Que retiro. começa o retiro. Então, É isso aí. realmente, Deus os abençoe. santos são forjados às segundas-feiras. Caraca!
Muito legal, muito legal. Agradecer você mais uma vez aí pela Eu que presença. agradeço. Agradecer você que ficou nos assistindo aí até agora, né? Que Deus abençoe grandemente sua vida, né? Deus abençoe muito, muito sua vida. Ajude a compartilhar essa live, com certeza vai ajudar muitas pessoas, Sim, com né? certeza. Ajudar muitos jovens, né? E seja responsável, assuma o seu papel de cristão e vamos pra cima, porque a gente precisa muito evangelizar. Né? Agradecer também aos nossos parceiros, né? Patrocinador. O Jornal Nossa Cidade aí, o Estúdio Nossa Cidade, na verdade, né? Que nos cede aqui o espaço. Uhum. Livraria Nossa Senhora das Graças. Abraço aí pro Rômulo, É. né? Grande Rômulo. Rômulo teve aqui, meu. Rômulo teve aqui. Rômulo é meu padrinho de casamento. É nada. Rômulo, Eita. Camila, tudo em família. Sério? É, meu padrinho de Maziarte, casamento. que nos cede as canecas. Essa caneca aí é sua, tá? Ah, ô Presentão benção. pra você levar pra sua Olha casa. que lindo. Maziarte aqui nos doa sempre uma caneca. Um abraço. Obrigado, Maziarte. É isso aí. Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês que ficaram com a gente até agora. Quinta-feira estamos aí de novo, É isso. às 8 horas da noite, com mais um convidado, ou convidados, não sabemos, né? Não sabemos ainda. Né? E que Deus abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, galera. Abraço.